Pode tudo, comportamento e alimento. Aqui vamos falar de emagrecimento, saúde, estilo de vida, estética, evidências científicas e, claro, compartilhar com vocês nossas opiniões sobre tudo e um pouco mais. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para a gente gravar o nosso episódio 2 do Pode Tudo Comportamento e Alimento, e eu estou extremamente feliz de receber essa pessoa. Já vou apresentar ela. Antes eu quero falar para vocês, um pouquinho dos nossos patrocinadores, que hoje nós temos esse café da manhã incrível, que foi o pessoal lá da queijaria LK, e eles patrocinaram para nós essa tábua de frios linda aqui. Eu fico muito feliz, linda, né? É o Rodrigo e a Kelly. Obrigada, gente, pelo carinho, a gente ficou super feliz, já comemos, já. E aí nós temos o pessoal da Vida Ativa. Hoje teve o Super Coffee lá da Vida Ativa, a gente já tá tomando Super Coffee. Temos o pessoal da Max Fit, que tá sempre com a gente, e também o Instituto Balbinotti, né, meus amores, que ai deles se não me patrocinassem. Então todos os meus patrocinadores estão passando por aqui em algum lugar da tela, porque da última vez eu tava apontando para um lugar e tava passando no outro. Então, como ainda não tenho experiência, né, a Tainá vai me dar umas dicas hoje de como ser blogueira. E aí, claro, né, gente, sim, eu tenho muito a aprender com essa minha convidada. Agora eu vou apresentar ela pra vocês, gente. Eu sei que vocês já conhecem essa pessoa incrível, vocês já têm contato nas redes sociais, ela é famosa e eu tive a honra de ter ela aqui comigo. Então vamos lá, meus amores, esta pessoa linda que vos falo. Vou fazer uma apresentação, você me contou, tudo bem, Tainá? Tudo Seja ótimo. bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu também. que Fiquei muito feliz de vir. Eu, que agradeço. Você aqui, minha segunda convidada. Agora a gente tá aprendendo a fazer esse negócio de podcast. Sim, né? todos nós, né? Todos nós. Eu tô achando o máximo, assim, porque dá pra gente conhecer um pouquinho dos convidados. Eu já te conheço um pouquinho, nós temos uma história juntas. História, né? Sim. A gente se gosta, a gente se dá bem, a gente tem as mesmas ideias, então eu achei muito importante a gente compartilhar essas experiências que tu tem de vida, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Vamos lá, então. Pra quem não conhece, que eu acho difícil, eu vou fazer uma apresentação dessa pessoa incrível. Então ela é a Tainá Cristina Ferreira Froza. É tipo quase uma livro, princesa, né? Eu não sei se eu deixei sobrenome. Talvez eu deixei algum. Talvez eu resumi um pouquinho, né? Então eu sempre brinco com ela que ela tem nome de princesa. Toda vez que eu vou fazer a prescrição, o meu sistema não aceita. Ele fala, viu, tira algum desses sobrenomes, não imprime. No meu cartão tá só tipo, tem na CFS. Só. Foi engraçado que eu te perguntei, né? O que eu coloco? Coloco todos. Né? Mas é lindo o teu nome. E eu acho que é bem importante a gente valorizar o nosso nome de princesa, Sim. tá? 27 aninhos, jovem. Sou jovem ainda. Jovem. Esposa do Eduardo Froza, filha da Ivanei e do seu Agnaldo. E aí, temos um papai do coração, que é o seu Leonildo, irmã da Nath, linda, que eu conheço. Lindona. Natural de Enéas. Vou ler, tá? Porque é bastante coisa. Tá bom. Lá de Enéas Marques. E tem um rio que depois tu vai me contar do rio. Como é que é o nome do rio? É Rio Bocó. Na verdade, assim, eu sou natural de Enéas Marques, mas Eu acho é do máximo. interior de Enéas Marques, é o Sim. Rio Bocó. Eu não posso falar, né? Porque eu sou de Poxa. Novo Horizonte. Né? Mas Então, assim, todo é mundo me uma... incomoda lá de Novo E eu Horizonte. vou contar que tem muita gente que é do Rio Bocó aqui na cidade, viu? Olha só, você viu? É porque eu nunca tinha ouvido e eu achei engraçado. Eu pensei que talvez Tem o Rio Bocó corretor e o tinha. Rio Gamela. É vizinhos. Gente, super legal, né? Os nomes super criativos. Uhum. Empresária, quem não conhece a Casa Ela, não é mesmo? Ok, empresária. Você colocou aspirante a blogueira e eu corrigi, porque pra mim já pode dar aula de blogueira. É blogueira, ama cozinhar, viajar, comer, vender e se comunicar. Então assim, amor, que currículo, né? Senhoras e senhores. Você é admirável, meu amor. Você sabe que eu te admiro. Obrigada. E aí eu quero te perguntar um pouquinho, né? Se eu esqueci de algo, por favor. Sim, né? vamos conversando. Que der pra gente ir incrementando aqui, a gente vai fazendo. Você vai né? me falando, mas me conta um pouquinho, amor, da tua história, assim. Quando as pessoas perguntam pra ti da tua história, o que vem na tua cabeça, assim, pra contar um pouquinho de você?
Na Quem verdade, é a Tainá? é um pouco difícil, né? A gente até tava comentando sobre isso. É difícil dizer quem a gente é, assim, porque são tantas fases que a gente passa na nossa vida, né? Mas resumindo, como tu resumiu um pouco, desde cedo, então, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu morava no interior, então eu sempre gostei de ajudar minha avó a tirar leite, de brincar na terra, de fazer essas coisas, subir em árvore. Eu era sempre fui sapeca. Então, Nem muito dá pra perceber, né, gente? criativa. Ela é um pouco sapeca. A gente vê nos vídeos. Não muito, né? E eu sempre fui assim, sabe? Sempre amei jogar bola, então eu comecei a jogar bola, futsal, futebol, né? Quando eu tinha uns 7 anos aí. E aí eu jogo até hoje. Até hoje eu digo antes do Pedro, né? Mas eu digo até hoje. Sim. E aí eu morava em Enéas Marques, a gente foi pra lá, né? E aí os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. E aí a gente acabou vindo aqui pra Francisco Beltrão. Só veio eu, minha mãe e minha irmã aqui pra Beltrão. E aí a minha mãe pensou, né? E agora? O que vai ser da nossa life, né? Então assim, é tudo novo, realmente. É uma fase que a gente fica um pouco perdido, né? E eu também, como criança, fiquei um pouco perdida. Então assim, o que aconteceu? A mãe, com a ajuda dos irmãos, montaram a Mini Preço, que era uma franquia. Na época a gente abriu a casa, ela era Mini Preço, que era uma franquia de bijuterias. Olha só. Então, eles abriram ali e minha mãe ficou com a parte do trabalho. Então, você vai trabalhar, tocar e fazer. E eu ficava com a minha irmã, cuidava da minha irmã, levava ela pra escola e cuidava da casa. Quando eu era, 12 anos, 12, 13 anos. Um monte de responsabilidade ali. E aí, depois disso, quando eu tinha ali por 14, 15 anos, eu comecei a ajudar na loja. Então, eu trocava etiqueta, ajudava nessa parte interna, né? Que era o que eu conseguia fazer na época, né? Sim. Com 13 e 14. Sim. Estudando, aí, e assim, sabe como que é essa fase, né? Sim, sim. Tipo, sim. A tudo gente certo, sim. ajudando aqui. A gente é meio avoada ainda, né? Exato. E aí foi que eles mudaram o nome. Então, assim, não tava mais se enquadrando no que a mãe queria na época, né? Porque, assim, a franquia, ela funciona com aquilo que eles dão pra você, né? E a gente percebeu, talvez, um gosto diferente dos nossos clientes. Então, a gente entendendo. Então, aí foi que foi mudado o nome. Era pra ser Menina Bonita, eu acho, o nome. Mas aí a gente pensou, né? O meu tio falou, se for casa ela, porque é uma casa que tem tudo para ela, né? Que legal. A ideia foi do tio. A ideia foi do tio. Que e daí bacana. todo mundo falou, legal, então vai ser isso. Bacana. E aí foi trocado pra casa ela. E desde então, aí depois, mais tarde, né? Eu comecei a ajudar minha mãe. Com 15 anos eu já fui viajar sozinha pra São Paulo, né? A mãe sempre fala, Caramba, que eu deixei você fazer isso. Eu falei, não sei. tô aqui, deu tudo certo. Sabe como que ela fez? Eu me lembro até hoje. Ela me fez um caderno, tipo uma folha. Ela desenhou o lugar todo, tipo as ruas, os nomes. Desenhou as barraquinhas com as flechas e a sequência de onde eu deveria ir. Tudo explicadinho. E eu já tinha ido várias vezes com ela, então eu já sabia o que eu tava fazendo. E aí eu fui, né? Eu tinha 15, quase 16, eu fui sozinha. E aí, desde então, eu fui me introduzindo mais na empresa, né? E aí a mãe comprou a parte dos tios e agora a empresa, nós somos sócias. Eu viajo até hoje. E aí, eu me casei, né? Tive uma adolescência, assim, e uma fase de uns 20 anos, assim, bem legal. Aproveitei bastante a minha vida, sempre fui desse jeito, assim, um pouco engraçada, fazendo piada, Super né? legal. E depois me casei 3 vezes. 3. Pense só, né? Então, a gente acompanha e é lindo, né, amor? Porque assim, a gente teve 3 que fazer vezes 3 casamentos. Sim, o mesmo porque- marido, né? Com o mesmo marido. Gente, Com o mesmo marido. 3 vezes Calma. com o Eduardo. 3 vezes Só que pra eu deixar claro, Desculpa. antes que alguém pense. Antes que alguém pense. Por Me quê? casei 3 vezes. A gente... Foi engraçado. Ficou bom. O pessoal tudo assustado. Gente, Ai, meu Deus, tem 27, já casou 3 vezes. ficou muito bom, hein? Eu quis ressaltar que foi com ele, caso Sim, alguém então não assim, o saiba. que aconteceu? A gente casou ao ar livre. E pela igreja não é válido, né? Sim. Então a gente casou no civil primeiro, aí a gente casou ao ar livre e depois a gente fez o casamento na igreja. Então foram 3 casamentos com a mesma pessoa. Mas que lindo, né? Vocês Sim. têm uma relação muito bonita, né? E aí, depois de
muita conversa, né? Várias coisas que aconteceram na nossa vida. A gente teve o Pedroca, um delicioso da minha vida. Ai, meu Deus. Próximo podcast vem junto. Com Vai certeza. ser com o Pedro o podcast. Sim, Acho que não vai dar pra ser podcast, vai ter que ser live, porque o negócio aqui Sim, nós ficamos correndo atrás dele, não tem problema. Se ele começar a falar umas palavras, vai ser nosso próximo convidado. Querido. E é isso. E hoje a gente aumentou, né, a loja, então hoje a nossa loja tá bem grande. A gente colocou roupas, que era uma coisa assim que eu não queria no início, porque eu tinha uma coisa comigo assim que... Primeiro que eu tinha algumas colegas que trabalhavam no mesmo ramo. Segundo que eu achava que vamos ficar só nisso que a gente sabe fazer. E é medo, né? Tudo isso aí se engloba no medo. Então eu tinha medo de algo novo. Sim. Até que a gente teve a oportunidade, a gente sempre falou assim, nossa, que legal se a farmácia ser isso do lado, né? A gente podia aumentar a loja. Aí, tipo, no outro dia, a farmácia falou, vou sair. Sabe, o universo em sintonia, ouvindo. E daí aconteceu e a gente teve que tomar uma atitude, né? Então a gente aumentou e agora tem e a gente tá feliz com o novo empreendimento e eu com a família também. Super legal. Amor, assim, abri um parênteses sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa que quando você ia nas consultas, falava, quando você vai pôr essa roupa no brechó? Porque eu preciso. Aonde você comprou? Gente, que linda que você tá. E assim, todo mundo sabe, quem, né, que acompanha, que tu é mega estilosa, né? Eu não sei se você alguma vez fez algum curso pra aprender, mas assim, cara, tu tem um, né, assim, do estilo, tanto pras tuas joias quanto pras tuas roupas pra combinar. Tu é linda, mas fica visível que tu tem o jeito pra coisa, pra moda, tu é estilosa. Porque assim, bastante gente perguntava, porque às vezes o que acontecia? Quando a gente ia fazer compra de acessórios, a gente tava lá no meio, então eu acabava comprando as roupas lá, né? Sim, então, tu assim, sempre me dizia, foi lá. Algumas coisas lá, sim, outras aqui, em várias lojas da cidade que eu adoro, inclusive sou cliente até hoje, eu gosto. Então, algumas eu comprava lá e 10 pessoas me falavam e eu falava, meu Deus, o que eu vou falar? Mas de viagem eu falava, né? Porque vai falar o quê, né? Sim. Então aí que a gente viu ficamos essa felizes com essa tua oportunidade, né? decisão, porque o bom gosto é porque é uma coisa que casa bem, né? Ali. Agora ficou então assim, tudo, né? Sim, porque tem ficou tudo. Roupa, a pessoa sai de calçado, lá acessório, vestida perfume, coisa de viagem, e cheia de acessórios. Tem perfumes também, massa demais. Então é isso, tu tem um jeito pra coisa, né? Eu acho que parece que encaixou. E o universo ele te guiou pra isso, né? Então foi acontecendo uma coisa. E aí eu te digo uma coisa que eu acho legal pontuar, que tu comentou ali do início da tua vida, e eu tive uma experiência parecida, que eu não sei se tu sente assim, eu também sou filha de pais separados, e a gente aprende muito cedo a ser muito responsável, né? E nem que a gente não quisesse, a vida te coloca em, né? Viu? Acho que é uma coisa assim de consciência, você precisa ajudar a sua mãe, e vamos lá, o que nós temos que fazer? E a gente monta um timinho, uma equipe, né? E eu acho que eu vejo, né, porque eu conheço tua mãe também, eu vejo muito essa ligação bonita de vocês, né? Sim, a gente muito ligada. Eu acho que, claro que todo mundo tem uma conexão com a mãe, mas quando eu vejo vocês duas, eu acho que por vocês serem sócios, por vocês terem começado tudo isso, né? E a gente consegue fazer isso, assim, porque... E tu amadureceu cedo, cara, ela confia muito, muito em você, no sentido de, com 15 anos, ela sabia que tu tinha maturidade para fazer uma viagem importante, para assumir os negócios, né? Porque você tava ali. Então, lógico, né? Que foi aos pouquinhos, porque assim, com 15 anos, eu acredito hoje que ela fala pra mim, ela fala, meu Deus, que louca. E eu não, tipo assim, eu acho que foi vamos dizer assim, um voto de confiança. Eram tempos diferentes também, né, amor? E ela me deu um voto de confiança, assim, e eu fui aprendendo muito com isso, porque assim, a gente vai aprendendo na prática o que é a vida. Então eu aprendi realmente bem cedo, igual você falou, igual você passou também. A gente vai aprendendo muito cedo, mas a gente vai aprendendo vivendo, assim, fazendo, dando errado, fazendo, dando errado. E não é uma coisa fácil, né? Ninguém não vem com manual esse tipo de situação, né? Mas tu sente que isso te fez amadurecer a ponto de chegar onde você tá hoje? Sim, eu acho que sim, pelo fato dessas responsabilidades mais cedo, sabe? Porque a gente aprende que tem compromisso. Então a gente aprende o valor das coisas, a gente sabe de onde que veio, a gente sabe o quanto custou pra você aquilo. Porque às vezes não é sobre dinheiro, né? É sobre valorizar aquilo que a gente é sobre conquista, você saber, né? O que você
o que aquilo vai te custar no sentido assim, emocional, no sentido tempo, porque às vezes tudo isso literalmente tem as Literalmente gotas do teu tem. suor ali Sim. no teu crescimento, Sim, né? e assim, a minha mãe teve sempre muita. Ela sempre foi muito forte. Minha mãe, ela é assim, fora do sério, sabe? Ela tem aquela... Ela é fora do a sério. gente vê. Então, desde cedo, assim, ela teve muita força, ela sempre encarou tudo, assim. E quando ela foi pra São Paulo a primeira vez também, quando ela começou a loja, ninguém falou pra ela onde que tinha as coisas, nem como que fazia. Ela sempre uma foi loucura, forte. né? Assim, vocês têm essa coisa da coragem, né? ela foi, meu Deus. Tu acha então que ela nesse tudo momento encarou. tu sentiu que tu tinha que ser corajosa? Sempre foi corajosa? Porque eu inspiro nela, né? Então, Tem assim, o teu... eu acho que desde Espelho. cedo foi isso, porque assim, eu via que ela tava dando o melhor, Que legal. entende? Então eu também não tinha como, tipo, não ajudar em algum momento, né? Eu ajudava como eu podia. Foi o teu... Ela foi o teu espelho ali. E ela sempre foi, né? E ela é ainda hoje, Não, né? com certeza, tua mãe é incrível, né? Um beijo pra ela, que eu adoro ela. E é isso, assim, eu trouxe isso porque eu acho que eu sinto, também passei, e a gente se conecta muito, Sim. né? Eu sempre falo pra minha mãe que a gente é um timinho, né? A gente é uma equipe, então vamos lá, então uma ajuda a outra, é muito legal. Tem toda essa questão da inspiração. Eu queria te perguntar algumas coisas, eu fiz um roteiro, porque eu tenho tanta coisa pra te perguntar, que sobre toda essa questão, a gente tem uma história juntas, né? E sobre essa questão da alimentação, as pessoas me falam muito de você, elas sabem você, né? Que eu e você, nós trabalhamos juntas aí em relação à questão da tua saúde, né? E todo o teu cuidado com a alimentação. Mas as pessoas me perguntam às vezes, mas como assim? Que a Tainá come daquele jeito? Mas tá tudo bem? Eu sempre vejo ela comendo coisas gostosas. Isso era uma coisa que eu queria trazer para você contar um pouquinho sobre esse teu relacionamento com a comida. Porque hoje eu te conhecendo um pouquinho a tua história, eu sei que muita coisa mudou em relação à tua alimentação. Tu conta pra nós um pouquinho? Sim. Você quer que eu conte desde o princípio ou você quer que eu conte a relação que eu tenho hoje? Eu acho que dá pra gente trazer um pouquinho da tua situação quando você percebeu que tu precisava mudar alguma coisa. Que se você teve algum problema em algum momento, porque a gente tava falando hoje sobre, antes, né, conversando sobre o que termos em relação a tudo que tu passou com a alimentação. Sabe que tu tem uma história importante, né? Tu é vaidosa. Então vamos começar desde a gente até comentou, né, sobre a neurose, né? Existia uma neurose em relação à comida. E era neurose mesmo, gente. Eu vou falar sobre isso porque, assim, eu até falei pra Diva, nós conversando, né? Muitas pessoas, às vezes, têm essa questão da neurose com a comida, mas não acha que é neurose. Não percebe. Ela não percebe, porque quando a gente tá ali no meio, só tá acontecendo. O que a gente... É muito tênue entre neurose e estou focada. Exatamente. Entende? Então, você estar focada é uma coisa. Neurose, que eu fazia era o seguinte: se eu comesse um pedaço de pão, como eu comi agora, no outro dia eu fazia, 2 dias na verdade, eu fazia jejum. Eu restringia tudo que eu podia de carboidrato da minha dieta, fazia exercício 2 vezes por dia. Então, assim, eu senti uma necessidade de compensar, tipo, muito. Eu fiz algo errado, eu preciso me punir por isso. Punição. Era dor. Toda vez que tu se permitia. E assim, eu me permitia, e quando eu me permitia, era um negócio assim, então já que tá aqui, vai. E olha, eu comia até explodir a ponto de... Como se a tua mente falasse, tá tudo bem, depois você fica de jejum 2 dias. Então, assim, o que acontecia muito era isso. Então, assim, ficava restrita. Acontecia de eu ter alguns picos de, por exemplo, assim, hoje eu vim aqui. Eu vou comer essa tábua inteira, até passar mal. E aí eu vou ficar a semana inteira sem comer nada e... Chicote. Ai, meu Deus. Então, assim, exato. Então, desde o princípio, porque quando eu era mais nova... eu era um pouquinho mais cheinha, então assim, a minha alimentação era péssima quando eu era jovem. Depois, eu fui com a minha mãe consultar sobre isso e a gente começou um tratamento de emagrecimento, eu e ela. E na época, a gente leiga, né? A gente não sabia. Muitas pessoas acreditam que também, às vezes,
vamos dizer assim, vale tudo, né? Sim. Então vale sim. tudo pra emagrecer. E foi mais ou Quer menos chegar lá. isso que aconteceu. Vale tudo, então vale tudo. Eu tomei coisa que não devia, fiz coisa que não devia, piriri, parará, parará. E aí, aconteceu de ficar demais, sabe? Ficou ruim. Eu descobri uma intolerância à lactose na época. E foi aí que eu comecei a gostar de cozinhar. Porque eu tinha que cozinhar minha própria comida. Eu não podia nem ir no restaurante que tinha manteiga no risoto. Tudo tava Porque embutido era ali. péssimo e me fazia muito mal. Eu tinha que sair pra, tipo assim, comendo, sabe? Tipo, Na hora. sabe o que tem, né? Exato, então assim, era bem ruim. Então, eu comecei a ter essa intolerância. Aí o quê? Comecei a cozinhar as coisas separadas pra mim. Fazer tudo separado pra mim. Então, ia pessoas lá em casa. Aí eu comecei a pesquisar sobre comida sem lactose. Foi aí que deu? Foi aí. Que surgiu a Tainá Que Chefe. surgiu. Foi aí que eu comecei a me interessar pela comida e também pela composição dos alimentos. Porque eu tinha que ler se tinha lactose ou não. Teve sabe? que aprender sobre os ingredientes. Eu tive que aprender sobre os ingredientes. E aí começou a me dar um tipo, A qualidade. que legal. Por exemplo, assim, do que é feito, o que é carboidrato, o que é gordura, o que é isso. Que eu acho assim, hoje é uma das coisas mais importantes pra gente saber. Sim. Que é você entender o que você tá comendo, né? Pra você fazer escolhas certas. Sim. Então foi aí que eu comecei a ler, pesquisar, e aí tinha várias receitas na internet na época, assim, eu conseguia reproduzir. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Fica bom mesmo, assim. E na época nem tinha muita coisa sem lactose, assim. Sim, porque, né, faz anos isso, faz anos. Então nem tinha muita coisa sem lactose. Eu tinha que fazer realmente substituir por outra coisa. Pra dar certo. Ou pra dar certo, né? Inventando, fazendo. Então assim, foi aí que eu descobri essa... Descobri não, eu acho que eu fiz. Acho que eu criei Você se colocou esse amor pela cozinha. Então, a partir daí, eu sempre comecei a cozinhar. E daí, eu comecei a adequar a dieta com a intolerância à lactose. E aí, o quê? Eu fui investindo, daí eu fui ficando feliz. Que legal, tá dando um resultadinho, né? E aí, fui fazendo. Mas, nesse meio tempo, que foi que aconteceu a parte da neurose. Entendi. Porque assim, então, a intolerância à lactose, ela curou. Alguém algum dia falou pra mim, eu sei que não é pra fazer, não sei, né? Mas assim, o que falou assim? São casos, assim, come. Tem gente que tem muita alergia que, tipo assim, meu Deus, se comer. Sim. Mas pra mim, o quê? Eu comecei a comer de novo, aos pouquinhos, porque o corpo vai produzindo novamente enzima pra digerir. Isso mesmo, e é muito individual, né? E aí eu comi e tal, e aí parou. A intolerância. Aí, depois disso, eu comecei a fazer dieta mesmo. E aí eu comecei a ir muito na academia, fazer muita dieta. E aí que veio essa parte da neurose, que foi o quê? Eu comia tudo que tava na minha dieta. Eu tinha uma dieta certinha, por gramas, pesada. Se saísse fora daquilo, inconscientemente, você tava fazendo muito errado. Eu tava fazendo errado. Total errado. Por exemplo, assim, era pra comer 100 gramas de arroz e só tinha batata. Meu Deus do céu, mas era pra comer arroz. Sabe? Então começou assim, aos pouquinhos. Então começou também, e daí, por exemplo, a coisa do carboidrato. Eu tinha... Tem um nome engraçado que falam pra quem tem medo de carbofobia. Carbofobia. Existe, exatamente. Você já Exato. fala sobre isso. Então, assim, eu comecei a desenvolver um medo muito grande por carboidrato. Porque na época eu lia muito na internet, assim, e não que não seja verdade, que a gente sabe, né? Sim. Mas assim, tipo, carboidrato, não sei o que, não sei. Eu comecei a meu Deus, daí tinha aquele livro, Barriga de Trigo. Sim, super famoso. Né? E aí foi isso que eu comecei a ter, assim. Tanto que eu não comia banana. Meu Deus, banana não. Banana é péssimo. Só que composição carboidrato. E não pode. Então, assim, até hoje, dependendo do alimento, inconscientemente... Porque tá lá gravado. Eu ainda penso assim, eu olho e falo, sabe? É automático. Automático. Entendi. Então, isso foi criando, então foi muito ruim pra mim. Então, foi a época que eu mais tive resultado. Porque não tem como não. Sim, você, né? É óbvio. Mas só que Restringe, foi a época que eu mais fiquei doente mentalmente. Sofreu. Eu sofri. Essa foi a palavra, assim. Então, era bem difícil pra mim, porque a minha relação com a comida, ela foi afetada totalmente. Então, a minha relação que eu tinha de amor com a comida
passou a ser dieta. Era um Só... dia de amor, um dia de... Um dia dois de ódio. dois de ódio. Tentando tratar aquilo que... Exato. E aí, fazendo isso, né? Então eu cheguei a um percentual de gordura de 11% na época. Tipo assim, pro meu biotipo, é muito pouco. E aí, eu tive, junto com os medicamentos que eu tomei errado e tal, me acarretou uma amenorreia medicamentosa. Que o que é isso? Eu fiquei 4 anos sem menstruar, né? Sem ter esse ciclo. E, consequentemente, eu era infértil. Então, eu comecei a me preocupar. Afetou hormonalmente, né? E aí, a gente descobriu, fiz um tratamento, a gente descobriu o que era, eu comecei a tratar, né? Porque eu comecei a ficar preocupada. Falei, gente, mas não é normal, né? Tipo, um tempo, tudo bem. Agora, 4 anos e mais, né? Sim. E aí, a gente começou a tratar e tal. E aí, foi aí, mais ou menos nessa época, que eu engravidei logo depois, né? Agora, pô. Sim. Então, eu fiz o tratamento. E não que a gente quisesse totalmente, assim, né? Mas eu falei, tipo, eu vou me tratar, porque se eu quiser engravidar daqui a um tempo, eu não vou conseguir. Sim. Então, a gente fez isso e daí, tipo, veio o Pedro. Sim. Fez todo o tratamento. Fez, né? e na verdade, a gente planejou ele, de certa forma, sabe? Depois de 6 meses que eu tava curada. Sim. Então, que levou um tempo esse Que processo, levou um tempo. né? Levou um tempo. Levou, acho que 8 meses. Você veja, né? Como isso é muito a gente... Porque é aquela coisa que você falou do imediatismo, né? A gente não calcula, e até porque as pessoas, elas acreditam, a gente acredita no profissional que a gente tá ali, Claro, né? exatamente. Então, eu confio que vai dar tudo certo. Então, é uma pessoa que estudou, deposita. né? Exatamente. E aí, você não imaginava que isso ia acontecer Não, com você. de forma alguma. Deve ter sido assustador, né? Foi Quando bem você assustador. descobre, olha, vai ter que fazer um tratamento, se você quiser engravidar, se você... Então, eu Sim. acredito que... Por isso que a importância dessa boa relação com a comida, né? Tanto que quando a gente começou o nosso tratamento, né? Foi uma das coisas que a gente pontuou muito. Que tu tinha medo, né? De comer. E a gente começou trabalhando na low carb, mas uma low carb... Ela me mandava comer as coisas, eu não comia, só pra comprar. Eu falava, não, você pode comer uma banana de noite quando você vai treinar de manhã. E eu, então tá bom. Nunca comia banana. E era sempre, né, a nossa conversa e era sempre briga, tipo, era sempre comportamental, isso. né? É muito legal que você abre isso, porque tem gente que tem vergonha de falar. E é aquilo que você falou, um problema muito comum. Sim. Quanta gente tem medo de comer, e às vezes a gente até esconde da Nutri, porque, não, mas tô fazendo. Mas aí quando come se culpa, se sente mal, é uma Então, coisa difícil. legal falar, porque assim, eu conheço pessoas que passam por esse processo e tem muita gente que, por isso que eu tô falando, se alguém, né, escutar que tá passando por isso, realmente, assim, essa neurose, ela é disfarçada de foco. Então, assim, tem que cuidar muito para isso não afetar diretamente a tua relação com a comida ou a relação da pessoa com a comida e com a vida. Tipo, quantas vezes eu me privei de falar que eu não tava bem de sair porque eu não queria sair pra comer e beber. Você veja, e aí você... E tu é uma pessoa muito sociável, né? Eu acredito que a gente sempre fala sobre isso. Sim. Como é que você vai deixar de participar de algo se sempre a comida, ela tem esse valor afetivo, né? Tanto que a gente sempre fala isso, vamos sair com uma amiga, vamos comer alguma coisa com uma amiga? Exato. E assim, na época, eu até nem achava ruim. Se alguém realmente me oferecesse, eu não tinha vontade de comer. Eu falava não e tava tudo bem. Porque era a minha escolha naquele momento. Mas só que muitas vezes eu queria comer aquilo porque eu gostava. Por exemplo, assim, se você me oferecesse aqui hoje, eu não queria. Mas em outro momento, se alguém me oferecesse, por exemplo, um docinho que eu tava com vontade de comer, eu ia falar que não mesmo, eu querendo, porque eu não ia comer. Ia falar, não gosto. Exatamente. Sabe o que eu falava? Deus, mas eu falava assim pra mim mesma. Eu falava, eu sou intolerante a glúten, eu não posso comer. Aí as pessoas me falavam, elas me ofereciam as coisas. E eu falava, eu não posso, eu tenho muita alergia, intolerância a glúten, lactose, eu não posso comer esse tipo de coisa. Se colocava numa posição eu fazia pra pessoa não ficar meio, tipo assim, insistindo. Se atormentando. Sabe? Você come, não tem problema. Era bem, tipo assim, meu Deus, hoje eu me lembro das coisas assim. E realmente eu vejo que tudo bem. Se às vezes for um foco realmente assim, momentâneo pra uma coisa que você quer, eu super concordo, entende? E aí tem um lado, eu sempre falo, né, Tainá, tem um lado, tudo tem
o lado certo da moeda, né? Exato. Imagine que se você estivesse tratando realmente uma doença, acredito que sim, se encaixaria, né? Talvez um diabetes tipo 2, uma doença metabólica, uma gordura no fígado, Exato. uma Ou se resistência à realmente insulina. eu fosse A pessoa se priva porque querer aquilo é pra emagrecer, saúde, né? Alguma Pra coisa, por saúde. exemplo, eu tenho um projeto aqui que eu tenho que emagrecer tal tempo e tal, mas eu acho assim, o que não dá pra fazer é ser esse extremismo que vai afetar a vida toda da pessoa ao longo, até, imagina, olha quanto tempo faz aí que aconteceu isso e até hoje ainda eu tenho, assim, Tem um por mais que hoje eu tenho E a gente que fazer trabalhando exercício. isso, né? E as nossas consultas a vida toda, 4 anos de consulta e Sim. todas elas foram comportamentais. A gente trabalha muito isso. conversando Porque sobre tu sempre me falou do teu amor pela comida. Eu amo de comer. Eu tenho meu. Vamos falar depois da comida afetiva tua, que você ama, porque todo mundo tem aquela comida que, isso aqui é importante, né? Eu falo que não são os ingredientes, quem fez, é a forma que foi feito, o que aquilo representa, uma comida de Exato. infância. Mas o que a gente perde quando passa por essa situação? Você perde a liberdade. Você não é livre, né? E aí ninguém tem esse direito, né? Exato. Você não tem, eu não tenho o direito de tirar isso de você e você vai sofrer se você não tiver essa porta aberta. Então que Exato. legal, né? Hoje tu sente que tu fez as pazes assim? Sim, hoje sim. Então, assim, de um tempo pra cá, vamos dizer ali Porque um ano foi a gente tentando eu comer banana, Sim. né? E daí depois a gente conseguiu engrenar. Então, sim. assim, a gente começou com a low carb, que era o que eu mais me identificava, e realmente eu amo. Eu faço até hoje low carb, porque Sim. realmente é uma coisa que eu adoro, eu me sinto bem, me Mas sinto uma bem. estratégia Uma diferente, estratégia né? legal pra mim. E eu Sem gosto. pesar, sem era Sem pra pesar, comer. sem nada. Então, assim, relação saudável com a comida, literalmente. Eu Então, sempre falava pra você, viu, não foi o tem que eu problema. Ninguém vai te aprendi. condenar se você resolver comer pão hoje, mesmo na low carb, né? Não é uma religião. Exatamente. Né? Então, hoje eu vejo que sim, o que eu consegui fazer é o seguinte, eu sempre falo, a questão matemática, porque não adianta, a gente pode... a questão de engordar e emagrecer, ela tem a ver com calorias, não? Sim, com certeza. Então, claro, a qualidade e o funcional do alimento, ele faz todo sentido. Sim. Mas, de qualquer forma, ainda é a questão das calorias que vai ali, né, direcionar o que a gente vai fazer. Então, eu acho que sim. Essa questão de você saber que se hoje você comeu e exagerou, então é diferente de você restringir totalmente. Mas se hoje eu vim aqui me permitir comer um pouco, eu tenho que entender que talvez na próxima refeição eu tenho que cuidar um pouquinho do carboidrato, né? Amanhã talvez comer uma saladinha Sem se a mais. torturar. Mas assim, essa Equilíbrio. relação, equilíbrio, né? Então é isso que eu adquiri pra minha vida, que fez toda a diferença, que foi o clique, a virada de chave pra mim. Que é o quê? Vou comer de tudo, mas não tudo. Exatamente. Então eu vou comer tudo que eu tenho vontade, mas eu vou comer. Amei. Um, Vou fazer uma dois- camiseta. Vou comer de tudo, mas não Mas tudo. não tudo. Tem uma. Tainá. Não, como é que a gente coloca? Tem uma Coloca pessoa que fala prosa, isso. vírgula, Tainá. Prosa, vírgula. Parei. Sabe quem que fala isso? Agora tem uma pessoa que eu sigo no Instagram. Acho que é alguma coisa de dieta flex. Tudo de não, dieta. mas não. E ela fala isso que realmente Perfeito. a ideia é essa. Então, assim, eu vou vir aqui, eu vou comer um desse, um daquele. Tá ótimo. Entende? Eu não preciso comer tipo 6. Exato. E, Né? e tu sabe que tudo que tu me contou, quando tu se priva muito, né? Quando você fala que nunca o cérebro, ele vai desenvolver esse mecanismo de defesa, que na hora que tem oportunidade, ele quer comer tudo. Porque é que nem imagina uma pessoa que tá presa, né? O que acontece quando ela foge? Ela quer voltar? Não. Então tu se sentia aprisionada. Então isso é muito legal. A gente conseguiu entender. Eu acho que eu e você foi indo passinho, pra você entender que tu vivia numa prisão, né? E aquilo que tu falou, Gi, de vez em quando eu como, não exagero, né? É que nem eu costumo sempre comparar com dinheiro, né? Eu falo que nem tem cartão, né? Porque você tem um cartão sem limites, é maravilhoso, né? Um cartão com limite alto. Mas quem é que sai gastando adoidado? Porque tu sabe que a fatura vai chegar. Então, é bom tu saber que se tu economizou um pouquinho, né? Que se tu... Agora, quem Pode gasta gastar um em outra pouquinho demais, o que acontece? Sempre faço essa analogia. Tá, ok, esse mês eu gastei demais, então eu vou continuar gastando, porque daí, né, já que eu gastei... Não, eu vou dar uma segurada. Então, a gente tem essa questão de consciência, né? Consciência. Junto com o Essa é a livre-arbítrio. palavra. Então, assim, por isso que eu Responsabilidade acho e consciência. importantíssimo a gente conhecer os alimentos. Aí eu volto sempre nessa... Conhecer o que a gente tá Composição, comendo, né? a composição, a questão, tipo, do que é feito, mais ou menos, quanto, assim, tipo...
tipo, extremamente calórico, Aham. médio calórico. Sim. Pra gente Os conhecer queijos, os por exemplo, né? alimentos. Tu é uma ratinha, né? Eu amo queijo, sou louca do queijo. A gente sempre conversa sobre o queijo, né? Uhum. Tipo, hoje, né? Nosso queijinho É aí, maravilhoso, a gente né? Esse gosta. queijo é muito bom. E eu acredito que tu deve ter sofrido com a questão da notícia da intolerância. Ainda Que bem bom foi a que tempo, você né? não precisa mais, né? Sim. Mas a gente sempre fala, tu come queijo, mas tu não come exageradamente. Não, eu como um pouquinho Né? de cada. Então, assim, essa é a virada. E assim, ó, Que ele sabe é que... calórico, mas saudável. Isso Sempre aí, falo. isso me veio outra coisa que eu lembrei de falar, gente. Seguinte, outra coisa que eu fazia bastante é assim, eu não podia comer um pedaço de bolo de chocolate, certo? Porque era errado. Uhum. Mas eu comia 4 do saudável. Aham. Entende? Sim, sim. Então, assim, A gente se engana. a gente se engana. Então, Uhum. o que é saudável e o que não é. Uhum. Calma, pera. Uhum. Uhum. Tipo assim, depende. Depende. Depende também da quantidade que você vai comer. A Certeza. farinha de amêndoas a gente ama, né, Gi? Porque a gente adora. Tipo assim, é Extremamente saudável, é saudável. perfeito. Se você for fazer uma troca, ótimo, maravilhoso, teu corpo Sim. agradece. Mas assim, um por um. Exatamente. Porque a farinha de amêndoas é calórica também, tem calorias igual. Não é só porque as coisas são saudáveis que elas são tipo... À pode vontade. comer à vontade. À vontade. É, porque Né? daí que eu vejo, às vezes a gente gosta de uma receitinha low carb, a gente faz um quiche low carb, você come a bandeja toda no dia, né? Mas eu tava com vontade de comer outra coisa, aquela torta de pão, sei lá. Eu falo que às vezes eu converso com o paciente sobre isso, a gente conversa. É melhor você ir lá e comprar então aquela fatia daquela torta que você tá com vontade. Assume a bronca do que comer o quiche inteiro da low carb pensando na outra. Exato, então tá com vontade de comer um brigadeiro? Vai lá e come um brigadeiro. Um brigadeiro. Aí às vezes você faz um brigadeiro saudável em casa e come 6. O pote e tudo. Essa questão da farinha, vou falar sobre calorias, a gente sabe, né, que tem a composição do alimento e tem a questão calórica. Exato. A farinha de amêndoas, ela sim é low carb, mas ela é calórica. Ela é É calórica. que nem o queijo. Você veja que 100 gramas de farinha de amêndoas é o mesmo que comer caloricamente 8 a 10 ovos inteiros. Uhum. E aí a gente tem que fazer essa conta, por quê? Porque eu, quando eu tenho 8, 10 ovos cozidos, eu não consigo comer todos. Mas se me deixar uma quiche ou um bolinho de farinha de amêndoas, eu como brincando. Porque é Então, gostoso, é palatável, né? entender a questão dos alimentos. Exatamente. Eu acho assim, nossa... Esse conhecimento, tu acha que te trouxe essa luz? Esse conhecimento me trouxe a luz, de verdade. De, assim, você desde sempre... Assim, teve uma época que você... Quando eu tava querendo me aprisionar, você sempre falava pra mim que era pra mim comer à vontade os legumes e tal. Uhum. Cuidar algumas coisinhas. Então você não falava de medidas comigo, eu me lembro muito bem, porque Uhum. você tava tentando me curar. Uhum, uhum, Mas depois eu lembro que você comentou algumas coisas de medidas comigo. Então, uhum, fazer essa analogia sobre troca, uhum. eu acho excelente. Uhum. Eu vejo algumas coisas no Instagram, por exemplo, assim, 3 bolachas Oreo é igual comer, tipo, 150 gramas de morango. Uhum, Sabe? exatamente. Umas coisas assim, tu fica... Como assim, né? Como assim? Uhum. E daí, sei lá, um pastel tem 400 calorias. É igual você comer um prato inteiro de arroz, feijão, carne, salada e não sei o que. Então, assim, Exatamente. não é o que é certo e o que é errado, mas você É entender o que cabe ou não naquele seu momento do dia, o que cabe na sua, tipo assim, no seu gasto diário, né? Então, assim, a composição do alimento também é importante. Por exemplo, lógico, se você Então, quer essa comer, questão do né? estudar um pouquinho traz essa Traz. luz, né? Porque daí quando a gente vai, por exemplo, eu e você, a gente sempre falava sobre isso, a gente vai na Nutri, a gente quer muito que a maioria das pessoas é que a gente tenha algo fácil para olhar e seguir. Mas não pode ser assim. A gente tem que realmente aprender a olhar pro Exato, alimento. e assim, tem a questão individual também, Depois né, fica Gi? fácil, né? Exato, assim, Então, então... falou terapia de doenças, É, né? a Então, questão individual, por exemplo, cada paciente teu, eu acredito que tem um biotipo diferente, cada um tem uma intenção diferente, tem gente que quer emagrecer, tem gente que e quer o ganhar momento que a massa, gente tá vivendo, o né? momento, da às vida. vezes assim, Uhum. a gente conversa hoje nas nossas consultas, né, que é o quê? É o momento mãe que a gente tá vivendo, né, essa nova Exatamente. fase da nossa vida. O que se encaixa nesse momento? Uhum. Tu Né? sentiu que mudou muito? Né? Porque assim, Sim. hoje eu vejo uma nova Tainá, né? Você está vivendo uma vida diferente, que é muito bonito de ver essa tua nova fase. Mas o que tu acha que mudou? Vamos trazer isso. Olha, mudou tudo. Tudo com letra maiúscula. Não, na verdade, assim, ó, o que eu mais vejo de mudança é o seguinte, antes
eu tinha um tempo, por exemplo, assim, eu trabalhava, fazia minhas coisas, mas assim, no meu tempo livre eu o quê? Eu pegava as panelas da MTA pra fazer foto, receita e tal. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer hoje de receita maravilhosa? Quero isso aqui, tudo tintim por tintim. É o que eu amo. Sim. Quando eu tenho tempo sobrando, eu já falo pra ela, Vou fazer um negócio. E ele é super parceiro também, ele né? sempre faz comigo. Então, o que eu vejo, assim, a partir do momento que a gente tem um filho, a gente coloca o filho em primeiro lugar. Ah, mas não pode. Pode. Sim, ele tá ali. Você não é uma questão de querer, porque assim, ó, vai certo que você vai pegar, vai largar teu filho no sofá. Ai, agora eu vou fazer uma receita. Cozinhada, um negocinho, o bebê chorando. Não é assim, né? Então, assim, você querendo ou não, você dá prioridade pra criança, pra estar junto, pra ter um tempo de qualidade, porque ele fica fora o dia todo. Exatamente. Você, a tua vida, né, apesar dela ter mudado, você tá... Eu te vejo que nem aqueles malabaristas, assim, dos pratinhos, equilibrando. Ai. E, cara, e tu dá conta, né? Porque, assim, tu sempre foi muito disciplinada, né? Porque as pessoas acham que a vida de uma blogueira, uma pessoa que tá ali nas redes sociais, ela é fácil. Não, existe todo um roteiro. Apesar de você postasse, né, 1% que a gente vive, né? Exatamente. E, assim, é muito legal porque a gente gosta de acompanhar. Tu tem esse teu lado de saber transmitir, né? E a gente gosta, tu é natural pra ti. Sim. Mas eu acredito que tu tenha assim tudo planejado e que isso tenha mudado bruscamente antes e depois de Pedro. Exato. A questão da atividade física, da forma como tu prepara os alimentos. Eu vejo que às vezes tu posta assim, hoje foi uma coisa bem prática e rápida. Tu sentiu muito essa quebrada? Eu acho que essa foi a principal diferença, sabe? Porque antes, realmente eu falei, eu me dedicava para aquilo uma noite toda. Então hoje eu passo esse tempo de qualidade com ele, quero fazer as coisas antes dele dormir, tal. Aí beleza, 9 horas da noite, o que eu vou comer? Será que eu tô... Então assim, tipo, eu faço a melhor escolha que eu puder no momento. Então o em menos casa... pior às vezes, eu sempre brinca sobre isso, né? Então assim, em casa eu procuro não ter coisas que tipo assim, vai ser fácil de eu fazer e vai ser ruim. Então assim... Não tenho porcariada em casa, não tenho. Porque eu sei que quando eu apertar e eu tiver fome e não ter o que comer, vou fazer tipo ovo. Exatamente. Sabe? Adoro. Então, eu amo e dá ovo, super ovo certo, é minha né? vida. Ovo. Que bom. Então, que bom que tu gosta, né? Tem gente que não gosta, mas essa coisa que ajuda, né? Preparo. Preparo, né? Preparo. Tem infinitos tipos de preparo. Eu tenho que te contar uma coisa, agora que a gente trouxe o ovo da minha filha, né? Porque ela te acompanha, eu te acompanho. E ela é tua fã, a Isa. Beijo, Isa. E ela tava vendo você aquele dia que tu postou os stories preparando um ovinho na frigideira com a tampinha, com as folhinhas. E a Isa, ela tem uma dificuldade de comer ovo. Mas é que eu nunca soube fazer daquele jeito, né? Mas você já sabe das meus... Você já sabe... das minhas habilidades culinárias, que são... Não só existem. Só pra contar que ela tá me devendo uma janta já faz 1 ano, tá? Só pra deixar claro aqui que ela falou que ia cozinhar pra mim. Gente, eu tenho medo. Gente, eu ainda tô me recuperando psicologicamente daquela live. Vai sair, gente, vai sair. Nós vamos fazer sobremesa. Então tá. E aí, né, eu com as minhas habilidades culinárias, que eu sempre prometo entregar o que eu vou entregar, que é nada, e eu consigo. Eu nunca esqueço que eu tentei fazer um ovo e eu resolvi colocar um repolho roxo que eu tinha. Eu postei isso, ficou azul. Eu falei, que apetitoso. Parece, dá pra vender como plástico. Isso eu não consegui comer porque era muito feio. Né? A gente vai falar sobre o visual do alimento. E aí eu tentei fazer teu ovinho do jeitinho que você ensinou e ficou lindo, uma coisa simples. E a Isa comeu, ela falou, mãe, é assim que eu gosto do ovo da Tainá. E foi ela que veio me mostrar. Faz assim, por favor. E aí ela foi fazendo junto. E ela falou, agora, né, claro que ela tem 12 e eu tento deixar ela fazer algumas coisas. E ela conseguiu ali, eu junto com ela. Então, assim, eu acho que tu traz essa coisa do simples pode ser gostoso se você preparar da forma correta. E o visual, né? Quando que você viu que tu precisava deixar esse prato bonito? Porque eu sou péssima nisso, eu acho tão lindo. Você prepara, deixa bonitinho, tu monta. Até com as coisas simples, eu acho que tu faz um... Então, foi nessa época ali que eu fazia tudo com muito gosto e tempo. E eu sempre fotografei, eu tinha câmera profissional em casa. E quase toda vez que a gente ia fazer algum alimento especial, a gente aproveitava para tirar foto com as panelas, da receita, fazer videozinho de receita e tal. E aí eu sempre deixava bonitinho.
E eu falava, gente, olha, tipo, Dá que vontade de lindo, comer. olha, dá vontade de comer. Eu falava, gente, tipo assim, dá até dó, de tão bonito, né? Então, Mexe no, né? eu acho que assim, eu fui criando isso porque realmente, você é igual você falou. Pega e taca 2 ovos na frigideira lá, deixa com um monte de óleo e sem tampa e a cozinha virada Não, e aquele Jesus. ovo lá de qualquer jeito e senta e come pra ver se tu vai gostar. Não tem. Que é a mesma coisa do que um ovo arrumadinho, com um temperinho, Você com um coloca negocinho amor arrumado, ali, né? num negocinho assim. No Meu, tu fala assim, empratado, né? Você fala empratado, acho tão lindo. tu chega a salivar, tu fala, nossa, que delícia, que lindo. Que lindo. É isso. E você sabe que quando a gente Você vê olha a dentro da diferença. neurociência, né? A dopamina, ela é liberada, que é o prazer nesse momento. Uhum. Né? Então, assim, tem tudo a ver. A gente tem o prazer já antes de comer, e isso é bom porque o que o ser humano busca? Essa plenitude, esse se sentir bem com a coisa, né? Então não é só o fato de comer, então tu aprecia, eu vejo que a gente sempre fala do mastigar com calma. Tudo Tu isso, curte, né? é tu uma- conquistou aquilo, foi tua conquista. É uma, Eu vamos acho dizer assim, é um incrível. timinho, como É você um falou. Porque Todas as você etapas. senta e você come, porque assim, quando a partir do momento que você... Vamos dar o exemplo do ovo de novo. Sim, que é só Eu um fiz ovo, às vezes a ovo pessoa lá frito pensa, e ainda né? comi meio de pé, porque É, tava meio atrasada, já fui, já saí. exato. Então assim, parece que tu nem comeu. Dá 5 segundos, tu nem lembra que tu comeu, porque aquilo não foi um momento que Nem, não matou a fome. Que não te matou a Não fome, deu tempo foi de tipo liberar você- o hormônio pra te avisar. você nem pensou que aquilo tava acontecendo. Uhum. E às vezes você tá aqui, ó, e daí você tá aqui ó, no celular e come tudo e você nem viu que comeu. E daí você fala, meu, eu comeria uns 5 desse. Mas claro, porque você não viu você comer. Exatamente, come fazendo outra coisa. Come fazendo outra coisa, não para prestar atenção, E é não tão aprecia gostoso o comer, né? momento. A pessoa gosta de comer, mas ela não para 15 Ela gosta de minutos comer, pra mas comer. Não gosta de comer. Exatamente, exatamente. Então, tu acho que tu aprendeu isso. Eu acho que eu aprendi isso e eu acho que faz Apreciar. muita diferença. Eu acho que que faz é o muita que a gente diferença. chama na nutrição de mindful eating, né? Isso, então assim, você Comer com tá atenção. presente, assim, eu acho assim, tá, beleza, se você quer mexer um pouco no celular enquanto você come, Uhum. então larga o celular pra preparar. Isso. Teu, Ou né? ao contrário, Uhum. mexe no celular enquanto tá preparando, quando for comer, larga e aprecia, porque assim, você olhar, você ver que bonito, o que, que você pode preparar, quais as possibilidades daquele Mesmo que alimento. A tua dica é mesmo que seja simples, Claro, o meu ovo, gente. organizar. A vida toda, por exemplo, essa semana eu fiz uma omelete. Até fiz um vídeo pra parecer bonitinho, mas na verdade É nada verdade. mais era do que uma crepioca com frango e requeijão. E fica lindo. E assim, faz bonitinho, coloca um temperinho em cima, um temperinho normal. Porque às vezes a orégano. gente dá essas desculpas, né? Não, é uma coisa simples, não vale a pena. Não vale a pena. Uma coisa que eu não venho tem tempo. aprendendo contigo, porque eu aprendo muito contigo. Vale a pena Vale a montar um pratinho bonito. Acho legal que às vezes tu faz o ovinho e tu põe o rostinho, tu faz a carinha. Uhum. Ele tá sorrindo pra você. Ele Então, tá sempre sorrindo. é pra mim. lindo, gente, isso. Então, assim, acho que essa coisa do curte a comida, tá, resolvi comer uma coisa que não é saudável. Curte, come com calma. Exato. Ai, fatia de pão, a Porque, composição, assim, não importa. quer experimentar Quanto mais tempo na temperos, boca, né? mais feliz você vai ser. Mastiga, prepara bonito o pratinho. Porque o às teu vezes a café gente com quer, por leite. exemplo, não come de pé. Vamos falar sobre frutas. Sim. Pensem comigo a diferença. Pega um pedaço de melão, não, maçã. Uhum. Pega uma maçã e sai comendo. Sei lá, fazendo outra coisa, sai comendo a maçã, tu comeu a maçã. Agora corta ela, pica, é o mesmo serviço. Uhum. Pica Não, bem é rápido, minutos. tipo É, um minuto. minuto. Corta, coloca num pirizinho bonitinho, joga uma canelinha por cima e pega o garfinho e come. Primeiro, vai te saciar bem mais porque tu vai comer mais devagar. Não, tu já começa a salivar quando Segundo, você tá cortando. você tá vendo aquela coisa bonita e você fala tipo assim, ai, parece que é alguma coisa diferente, não uma maçã. Exatamente. Então você tem essa Coisa boba uma que a coisa gente faz, boa. né? Exatamente. Então assim, tem toda, eu acho que essa dinâmica assim, a questão do preparar faz isso. Então não é um ovo, é uma refeição com ovo bonito, com tempero, com a geminha mole, então assim, tem um contexto. Exatamente. Com qualquer outra coisa, fruta, Viu, gente? qualquer outra fruta. E assim, no teu Instagram tem muito isso. Tem. Né? Tem muito isso. E eu acho que faz bastante diferença a questão do quê? Da saciedade, a Uhum. questão de você começar a mudar a tua relação com a comida, a Uhum. questão de você aprender a preparar formas novas de Uhum. comer a mesma coisa todo dia. Ai, mas... Sei, eu tava conversando com não sei quem esse tempo atrás e falou pra mim, ai, porque tô enjoado de comer ovo. Daí a pessoa falou, engraçado, não enjoo de comer pão 60 anos da vida, né?
É mais ou menos pão isso, com né? margarina por Pão com 30 margarina. anos, toda manhã não enjoa. Pão com margarina, pão com Mas- geleia, pão com não sei o que. Dá mas pra mudar acontece os temperos do pão, né? Exatamente. Mas também dá pra mudar dos outros Do elementos. ovo ou de outra coisa. Claro que não é obrigado, né, a gente gostar de ovo. Mas essa coisa do o que o teu cérebro entende que é natural. Desde Exato. criança, minha mãe preparou um café com leite com pão e não é errado. Mas óbvio que se eu comi isso por anos, o meu cérebro não entende. Ele demora pra virar essa chave. Sim. Então a gente também, gente, processo de mudança tem que dar uma insistidinha. Tem que É que nem dar. fazer atividade física, né? Exato. Porque Dá é uma péssimo dor. no início, Mas né? vamos- Porque a gente tá acostumado. Quem é hipócrita aqui vai falar quem é que vai super feliz saltitando na academia se nunca foi. A pessoa vai voltar E é a com mesma dor. coisa. Vai comer ovo com geleia a vida inteira. E daí um dia vai chegar que tem ovo. Tu pensa, Sim, claro. Como assim, né? A gente também tem que se abrir pra mudança. Eu sempre falo, e se assim, você tem que resolve consciente mudar, também, tipo, que vai ser ruim no início, mas depois você vai criando gosto por aquilo, vai vendo o resultado que vai te dar no corpo. tem os dois lados, né? Vai o prazer de ver o tudo resultado. prazer, depois você vai, legal. Qualidade de vida. Então, você vai aprender a fazer um novo tipo, né, de alimentar. Não gosto assim, então... Exatamente. Dá pra consumir outra coisa saudável e Nossa, tentar. Não tem tanta coisa, né? Meu Deus Jesus, do se a gente céu, fosse falar... A gente podia ficar nossa, fazendo um podcast sei só lá, de o que 3 comer. dias, Exatamente. né? E aí tem esse teu lado comunicadora que faz a gente ter vontade de fazer as coisas. Porque daí a gente olha lá, vou fazer isso que é Tainá, A gente porque tem é fácil. preconceito, gente, Né? E aí, com o as que coisas transmite saudáveis. isso de uma forma legal, né? Então eu gosto que tu põe lá a receita que não é saudável e tá tudo bem, porque tu decidiu comer. E receita que é muito saudável e deliciosa. Quando que tu viu, agora eu vou trazer essa parte tua blogueira, que tu tinha um jeito com a coisa? Como é que começou? Tipo, um dia pegou a câmera e falou, hoje eu vou gravar? Como é que foi isso? Me conta. Porque hoje Foi tu é meio super, que assim, né, ó. conhecida. A minha mãe me pagou um curso, porque eu não fazia nada disso. Eu postava, tipo, uma foto, 2, quando começou as histórias, tipo assim, uma foto do não sei o que, não sei o que. Quando eu Nunca iniciou no Instagram. apareci, nunca fiz nada, né? Aham, Tinha super vergonha de me filmar de qualquer forma. aham. Meu Deus, era tipo assim, não mesmo. Falava Entendo. comigo. E aí... Nem pensar. Nem pensar. E aí, um dia a mãe pagou um curso lá e ela falou, vai pra lá. Eu fui sozinha pra São Paulo, um curso, uma imersão. Fiquei lá Legal. sozinha, sem conhecer ninguém. Aham. E o curso era com Rado Adolfo, o nome dele. Uhum. E aí era o método 8PS, que ele ensinava várias coisas pra parte, vamos dizer assim, emocional. Uhum. E uma da parte do curso, da imersão, era sobre a rede social, sobre a mídia, assim, na época que era, tipo assim, o boom, tipo, vai começar a ser uma Aham. coisa muito grande. Pegou ali no E início. eu peguei mais ou menos, né? Uhum. Mas assim, no início, assim, antes de ser aquele boom da pandemia, né? Foi antes, bem antes. Uhum. Então, aí uma tarefa era a pessoa que tá do teu lado. A pessoa que tá do teu lado, você vai tirar uma foto e postar no Instagram. E eu, Oi? oi? Meu Deus. Daí, tá, a gente todo envergonhado, encabulado, né? Oi, Vermelha já. o que você faz? Né? Sabe? Preciso tirar uma foto Preciso tirar tua. uma foto com você. E daí a gente tirou. E eu me lembro, ela lá de Limeira, ela... Sucanoff, dela. Uhum. E eu tirei uma foto com ela. Que bacana. E aí, beleza, tirou, postou. Aí depois teve outros desafios. Então assim, beleza, era tipo das 7 da manhã até as meia-noite, tal, a imersão, né, o dia todo. Uhum. E aí a gente foi almoçar e falou, então agora você vai ter que gravar um vídeo se apresentando. Uhum. Nossa. Nossa Bah. senhora. Bah! A pessoa Todo fugindo mundo tinha das que fazer câmeras. isso, entende? Aí você não se sentia tão sozinha. Você falava, meu, você Tava não fez. todo mundo tentando, né, fazer. Todo mundo tentando. Sim. Então, e daí foi, e eu gravei. Não foi tão péssimo. Foi tipo meio péssimo. E daí Aí você viu que depois disso, todos tinham a mesma dificuldade. e assim, e aí ele me falou uma frase que marcou muito e que eu sempre falo para as pessoas que são conhecidas e comentam sobre vergonha comigo, Uhum. que ele falou assim, lembra que não é sobre você. Ele falou, as pessoas não estão nem aí pra você. Olha Elas que incrível. estão aí pelo que você está transmitindo para elas. É o que você tá passando. É o que você tá passando. Daí eu fiquei pensando. E é real. Porque às vezes a gente fica tipo, ai, mas meu cabelo, não sei o quê. O jeito que eu falei. Ai, porque eu não sei o falei, quê. ai, era ou. Sabe? Umas coisas assim. Aham. E as Sim. pessoas nem vão. Tchum. Tipo, Elas tchum querem pra saber você. o que você tá Elas querem ensinando. saber o contexto do que tu tá falando, se é verdade ou não o que tu tá passando. Então, assim, essa coisa
Então a gente tem muito isso. Hoje quem tem medo, Bacana tem medo de esse a teu... desaprovação, sabe? Sim. Do julgamento. Do a gente julgamento. ser julgado, A a gente ser julgado. Então, assim, eu acho que essa parte de não é sobre você foi um grande clique pra mim. Gente, olha a dica, né? Não é sobre você. O que você quer transmitir? É isso que a pessoa tá exato. buscando. É que eu vejo que tu é muito verdadeira, né? Tu é natural. Sim, e aí porque eu acho que não faz brinca sentido, quando- entende? Quando acontece dar uma coisa errada, tu fala, beleza, normal isso dar errado, né? Porque acontece, né? Sim. Porque a gente é uma pessoa Sim. e acontece muitas O coisas ser erradas no o dia ser da gente. humano. Mas a gente tem muito medo desse julgamento. Eu nunca esqueço de contar uma história. Nunca esqueço que tem alguns seguidores meus que estão esperando um suspiro até hoje que eu comecei a fazer e não terminei. Por quê? Eu chego a chorar. Por quê? Eu peguei a receita do suspiro, super fácil, né? Bati, tinha que fazer aquele, né, bonitinho, né? Ele fica, era colorido, mas era pra ser saudável e tal, tudo zero. Fiz os formatinhos de suspiro, filmando, ia fazendo os stories. Simplesmente ficou uma bolinha preta de carvão. E eu falei pro Rafa, e agora? E tu já tinha postado? Já tinha postado tudo, né? Ok. Aí eu falei, abafo o caso, não vou postar mais nada. E tu não postou? Gente, desculpa pra quem tá esperando até hoje. Eu chego a chorar de rir quando eu... Porque foi bobo da minha parte. Faz tempo isso. E hoje eu entendo isso que você tá falando. Porque eu deveria ter postado. Gente, deu errado. Tá tudo Quantas bem. vezes as pessoas Deu fazem ruim, isso em eu casa? errei. Cara, viu? E eu fiquei com vergonha, fiquei preocupada, fiquei pensando naquilo. Eu falei, gente, o que vão pensar? Essa nutricionista não sabe fazer um simples suspiro. E óbvio que eu não sei, gente. Eu ainda não sei. E aí, isso foi muito legal você trazer isso, porque a gente tem que transmitir a verdade. Aí Exato. eu aprendi. Deu errado, tanto que eu postei o negócio lá, porque as minhas coisas dão muito mais errado do que certo. Eu postei do verde lá, a do gente se repolho. identifica. Sim, as pessoas me falam, Gi, eu não sei cozinhar, Gi. E aí eu sempre brinco, cito muito você nas minhas consultas, porque eu falo, viu, eu não vou saber te ensinar a cozinhar, mas eu vou te passar os Instagrams e as receitas de quem sabe. As pessoas que passam Não é uma muitas regra, dicas né? também, Então a no gente, Instagram. eu sei fazer coisa fácil, então eu sei fazer o que é fácil. Então eu pego do Instagram da Tainá, que tu tem todos os níveis de receitas, né? Tem Fácil, mais médio, mais elaborados. E aí eu falo, ó, eu faço as coisas fáceis. Se tu tem dificuldade, começa pelas fáceis, né? E aí tem gente que se descobre, eu acho, cozinhando, né? Que nem você se Porque descobriu. assim, ó, é muito legal. E sabe que isso tem a ver também com a questão pessoal. Essa coisa de cozinhar, sabe? Não sei se alguém acredita, né? Mas assim, eu tava vendo o meu signo, que é câncer, tem essa coisa maternal. E eu acho que quando você cozinha, quem cozinha, ela gosta de, vamos dizer assim, de servir e agradar, por exemplo, É assim. mais pro outro, É né? pro outro, você cozinha assim, Se por exemplo, mimar nossa, alguém. isso, é tão, eu Porque a comida é amava. amor, né? Eu amava, tipo, as pessoas ir na minha casa. Teve uma época que eu arrumava a minha mesa perfeita. Toda a minha mesa maravilhosa. Fazia, tipo, um café da tarde. Eu fazia todas as coisas saudáveis. Aqui, saudável, pão de queijo saudável, um bolo saudável. Eu fazia, assim, um monte de receita e colocava. E a minha paixão era as pessoas chegarem perto e falavam, meu Deus, Não que é lindo. E eu pra ficava, você só. Ai, que lindo. Né? E tu viu como essa comida, ela era o carinho que tu tem por essas pessoas? Exato. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que cada um tem um jeito de amar, né? Aham, Tem sim. um livro que eu gosto muito que fala as 5 linguagens do amor. Eu Perfeito acho esse que livro. todo mundo deveria ler na vida. Sim, concordo. eu Né? li. É lindo. É lindo e assim, E a gente bem entende o outro. entende o outro. Então, a minha forma de amar uma delas é cozinhar. Então, às vezes, eu posso não falar ou fazer coisa, mas eu cozinho. Eu tô fazendo isso pra você. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, tem uma amiga, eu fiz um bolo, cortei um pedaço, deixei num pote, ela falou, tu é bem desse tipo, né? Não fala nunca, não fala nem oi, e daí traz um pedaço de bolo. E tá escrito amor em cima. Tá escrito amor. Que lindo. Então, tem E às isso vezes também, é sabe? legal, né, esse livro, porque você consegue identificar muitas vezes a dificuldade do outro de transmitir o amor. Quem puder, Maravilhoso. leia esse livro. Fica a dica desse livro. É bacana pro casal, bacana pra mãe, Tudo. filhos, né? Porque a gente também entende, às vezes, a forma de amor dos nossos Isso filhos porque, com a gente. então, pra quem não tá entendendo nada, Que a gente tá o que a falando. gente tá falando,
existem 5 tipos de amar. Então, assim, de você receber amor. Tem gente, por exemplo, que é ganhar presente. Por exemplo, aqui, vamos falar que eu e a Gi aqui. Sim. A forma de amar da Gi é ganhar presente. Isso. Mas a minha é toque. E aí, eu acho que se eu chegar e fazer carinho nela, fazer massagem, tocar, ela vai se sentir amada. Mas não é a forma que ela se sente amada. Que ela entende o amor. Ela entende amor como presente. Então, exatamente. como a gente deveria conduzir a relação? Exato. Você me dá toque. E é tão importante. E eu te dou presente. E quando você olha, o livro te ensina a entender isso, né? Isso, Bem então bacana. é bem legal. Isso é a relação. E tem as 5 linguagens do amor e as 5 linguagens do perdão. Eu li isso os é dois. muito É bem legal. Eu vou olhar. Que bacana, olha, gente, dicas incríveis aí. Amor, eu sei que eu tô sugando todas as informações de você. Tô tomando uma água. Beber água pra repor, né? Falar, gasta os líquidos. A gente tem que produzir muita saliva. Uhum. E eu acho que dá pra gente fazer um intervalinho agora, né? Sim. E aí depois nós voltamos, porque eu tenho coisas importantes pra te pedir sobre as suas viagens. E coisas muito loucas, muito Glória. que você comeu em uma das suas viagens. Tá Quero bom. te perguntar, então, pessoal, um Então intervalinho agora uma pausa aqui, licença aqui, ó. E a gente vai comer um pouquinho. Comer essa Tomar coisa nosso boa café da aqui. manhã. Isso aí. Então, pessoal, voltamos no nosso pequeno intervalo. Já comemos um pouquinho, né? Não conseguimos comer tudo porque é muita coisa. Mas Vou depois dividir a gente depois vai aí com terminando. a nossa super equipe. Uhum. E aí, eu tenho uma coisa pra te perguntar, porque a gente te acompanha, né? A gente sabe pelo teu amor de viajar. Comer / viajar, né? Comer Podemos / adicionar viajar, o comer. amar. E, né? Bem título de filme. E a da Tailândia, eu acho que foi... Eu vendo, foi bem marcante. Foi. Comeu umas coisas muito bizarras lá. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que de todos os lugares que eu fui, era a culinária mais diferente de todas. Que eles não comem... Assim, eles comem o que a gente come aqui, mas o tempero deles e a relação com o tempero deles é assim, Deve ser tudo... surreal. Cara... É muito forte de tempero e é tão gostoso. Nossa, as comidas, assim... O que tinha muito lá era coisas com arroz glutinoso. Que é o quê? É um tipo de arroz que ele solta, tipo, uma liga. Uhum. E ele faz, tipo, uma massinha, tipo uma tapioca, assim, sabe? Um negócio diferente. Então tinha Uhum. muita coisa com arroz glutinoso, que era a massinha deles. Que legal. Arroz com manga. Tudo tinha curry. Mistura. Tudo. Curry lá, acho que Tipo, deve ser curry uma... sei lá, normal. Vai em tudo. Sim. A cidade tem cheiro de curry. Já chega assim. E é muito bom. E é super saudável o curry, E inclusive, é super gente. saudável. Uhum. Anti-inflamatório, né? Muito bom. E o que mais que tinha lá, que eu me lembro, que era diferente, assim... Ah, lá eles são acostumados a comer coisas, tipo, insetos, né? Insetos, Como é que Proteína, foi? minha gente, proteína. Como é que foi pra ti? Porque acredito que tu não tinha tido essa experiência, Não, né? e assim, ó, foi meio no clique, sabia? A gente não tinha programado fazer isso. A gente Tipo, tava apareceu passando. o inseto lá na... Porque assim, o nosso estilo de viagem, a gente gosta de viajar assim. A gente sai, a gente vai nos lugares e a gente sai pra caminhar e conhecer as coisas literalmente. A gente não fica tipo, vamos reservar tal lugar, Vocês vão A desbravar. gente vai desbravar, conhecer Legal. as coisas locais, que é isso que eu acho que É uma tem surpresa. tipo, conhecer a cultura como ela é. Por Uhum. exemplo, Tailândia. Os tailandeses pegam tudo com a mão. Então, assim, é uma coisa diferente do que a gente tá Observa. acostumado. Sim, sim. Então, assim, as comidas com a mão, meio naquelas barracas, meio daquele jeito lá e tal. Sim, sim. Que E dá... é normal, assim, se às vezes tu Natural olha e fala pra eles. socorro, mas Uhum. é que é assim, tem. Aham. E ó, as comidas maravilhosas. Às vezes a gente julga, assim, nossa, daí aquelas pocheconas tudo misturado, assim, Umas fazer um coisas negócio. diferentes, né? Nossa, eu falava, meu Deus, que bom. Então eu acho assim, Sabor. essa parte de experimentar a cultura eu acho sensacional. Acho que a parte mais legal é você saber como as pessoas comem no lugar Uhum. pra você comer igual. Exatamente. E aí tu Né? viver aquela experiência. né? Então essa parte de comer coisa esquisita, a gente tava passando pelo mercado municipal lá, Aham. fiz umas tatuagens de mentira, tal. Que legal. Aí a gente passou por uma barraquinha onde tinha literalmente um negócio desse tamanho assim, ó, dividido em caixotinhos, com vários insetos fritos. Uhum. Então assim, Meu Deus. sei lá, não era barata, mas era assim, vários insetos, não sei o nome, Aham. Tipo, Mas era vários parecido. uns corozinhos, uns negocinhos diferentes, tal. Eu Sim. falei, gente, e o Eduardo, vamos comer, experimentar. E eu, capaz, vamos eu, toma. Nem pensa muito. Nem pensou, foi meio que na hora. A gente pegou e eu não pensei, eu só mandei pra dentro e assim, ó, tem gosto, sabe do quê?
Conte, porque Sabe, era isso que eu ia te perguntar. tipo, se é bom. Sabe coisa frita? Vamos pensar uma... Sabe aquela tilápia frita que tem gosto tipo de gordura, que é frito, tipo crocante Puxa mais a gordura. e frito. Então não tem um gosto específico, tem gosto de coisa frita. Mas é e era crocantinho. crocante. Deve ser agradável. Isso, e assim, lá eles realmente produzem insetos para comer. Então assim, É uma coisa... depois a gente viu no mercado lá, onde tinha um mercado de peixes, eles tinham lá vivos, que você pegava na hora e fritava. Ah, essa Então assim... Que dó. Não, é que é uma coisa que a gente não tem o hábito de Não ver, tem o hábito, né? mas pra eles é super normal. Sim. As pessoas comem, tipo, horrores. E eu acredito que o fato deles criar, deve ter todo um ambiente então assim, propício, ó, limpo. um ambiente e outra. Né? Ele foi criado para aquilo, então ele só comia, tipo, matinho. Aquela coisinha Sabe? que eles colocavam o matinho ali. ali Sim. e ficava comendo matinho, então. Ele vai ser de matinho. Exatamente. A composição oficial é matinho. Então assim, Sim, né? Adorei. É isso. E tu é gostou? mais ou menos nesse sentido. Olha, eu não digo que eu gostei, porque Não não é uma comeria coisa o que tempo fala, todo. nossa, que maravilhoso, né? Tipo, quero Mas voltar pra eu comer um inseto. experimentei porque era uma coisa local, né? Eu com certeza ia querer experimentar também. Então era bem crocantinho, assim. Era, Ir tipo, pra lá e salgadinho. passar pelo inseto e não comer judiaria, né? Enfim, a gente comeu experiência muita legal. sopa com curry também, assim, coisas diferentes. A gente foi no mercado flutuante lá, que tinha todas as coisas, as pessoas faziam as saladas e os pratos nos barcos. Então tinha os barcos lá, daí tinha a tailandesa lá com vários balaios assim, com tipo tomatinho, manga, repolho, cebola, 1000 coisas. E daí ela tinha um bowl gigante de madeira. E aí ela ia colocando. Gente, lindo de ver, lindo de ver. Mas imagina. Ela, em 2 segundos, ela pegava com a colher um pouco de cada coisa assim, e mexia, botava uns temperos, mexia, e daí pegava uma casca de bananeira, fazia na hora um prato, colocava a salada, e daí colocava a talher, né, e dava pra comer. Gente, assim, ó, que sensacional de gostoso. Olha só, né? Então eu acho que essas partes da viagem é muito legal. Tu associa muito. Você, na verdade, você e Eduardo. As nossas viagens A geralmente gastronomia é são bem gastronômicas, né? Ah, que legal. Eu vejo que vocês curtem coisas muito simples. Desde o início da viagem, vocês vão parando em lugarzinhos que talvez as pessoas não fazem ideia que existam. E olha E vão nas coisas bem, né, é a diferentes. melhor parte, assim, eu diria que a maioria das nossas viagens, as melhores coisas que a gente provou e as experiências que a gente teve foram coisas aleatórias que a gente não programou. Que não imaginava que ia conhecer. Que Nunca, legal. tipo, vai, E fica vai, marcado. vai. Vamos pra frente? Vamos. Vira à direita e agora vira à esquerda. Só vai. Achou um E aí, lugarzinho olha, ali, então é esse aqui que a gente vai parar. E daí vai ali. uma portinha, entra, às vezes ele se a gente descobre uma fez coisa isso incrível. agora, a última vez que a gente foi a Amsterdã, tinha um lugar lá, um bairro que era só de comidas diferentes e tal. E daí a gente tipo assim, tinha um monte de batata frita, que era com bastante uma comida típica de lá, né, coisa frita assim e tal. Croquete, daí a gente falou, tá, já comemos isso. Daí a gente foi pra um lugar meio indiano, meio, sei lá, umas comidas. Sentamos lá, todo mundo era daquele país, agora eu não sei se era árabe, não sei dizer o que era. Mas tinha curry, eu acredito que era coisa asiática. A gente sentou lá, viu umas coisas, daí a gente pediu opinião pra ele, qual que era mais saía, né, melhor e tal. E, gente, meu Deus, a melhor comida que a gente comeu na viagem foi assim, ó. E era tipo descobriram por arroz, acaso. E assim, ó, num lugar bem, Sim, sabe? sim, porque às vezes a gente é preconceituoso com essa Exato. coisa de olhar. E às vezes é bem aquele lugar mais humilde que vai ter uma comida Nossa, bem sensacional. feita, que vai ter. Ai, que legal. Veio nas panelas, assim, uns pratos bem, assim, simples. E era de colocar o arroz misturado com molho, assim, ó. E comia gente. Que legal. E aí, deixa eu te falar agora, que você contou um pouquinho das viagens, sobre essa tua, assim, que eu vejo, né, a tua relação com o Eduardo. Ele é muito parceiro, né? Ele é e ele, assim, esse lado dele, ele também é super engraçado, que nem você, ele entra, ele tem alguma dificuldade, como é que é? Porque dá pra gente, isso é super natural dele. Ele também tem o ele quê, é muito blogueiro, falador, né? Acho Ele que é mais fácil. Ele é muito falador, assim, ele é super comunicativo. Até quem conhece ele mais de perto, assim, ele é o rei das piadas,
Sabe? Ele é sempre o que muito faz piada com as legal ver vocês pessoas. juntos. Sabe o tiozão, assim? Que faz, ele vai ser o tiozão da família. Da festa ali, do Aham, Natal. ele é o que faz as coisas engraçadas, E sabe? ele cozinha também, né? Ele cozinha, ele gosta de cozinhar, inventar coisa, assim. Então deu certo ali, essa química foi bem. Aham, deu certo, mas ele não gostava, ele aprendeu a cozinhar também. Sabe? E como é que é em casa? A gente trazer um pouquinho esse lado alimentação familiar, porque agora temos o Pedro, né? Como é que é? Porque eu acredito que com toda essa relação que tu melhorou com a tua alimentação, você já pense nesse amadurecimento já para transmitir isso para ele, para que ele não sofra, para que ele seja saudável, mas também que ele tenha essa liberdade. Como é que tu faz isso? Então, no começo, eu fui respeitando, assim, a questão, assim, vamos cuidar com o sal. Então, assim, eu sempre cuidei com o sal no início ali. Quando a gente começou a introdução alimentar, falaram pra mim, tipo assim, você não pode dar açúcar, nem sal, nem nada, em determinado alimento, nem determinado alimento. Fui seguindo. Com medo, né? A gente Fui sabe seguindo bem porque com o manual, a gente né? não sabia, né? Então, assim, eu fui realmente fazendo aquilo. Depois de um tempo, eu fui consultar novamente. Ela comentou, talvez dar o sal da casa, né? Já pode começar a dar o salzinho da casa. Isso ele tinha uns 7, 8 meses ali. Já dá pra dar o salzinho da casa. Porque eu tinha medo que, se às vezes eu colocasse tempero no alimento, ele não ia mais querer. Mas não é tão assim, não é tipo com e sem, sabe? Eles ainda sabem que é o alimento. Então, eu comecei a dar o salzinho da casa e tal. E lógico, quando a gente saía, né? Não tem como. Por exemplo, lembra aquele dia que a gente se encontrou no Frisos? Sim. Comendo? Então, assim, eu tava lá almoçando, porque a gente não tinha muito almoço em casa. Sim, o que é natural. Que é natural. Por uma vida né? corrida igual a sua. E aí, Comer fora. vou dar comida pra criança. Sim, né? Sabe? Porque daí não E outra, pode, eu não tava sabemos o trabalhando. sal que botou. Trabalhando, não levei coisa, não tinha nada congelado, coisa assim. Então, assim, é mais prático. Não é uma regra, é uma exceção. Não, eu acredito que tu trouxe isso de toda a tua experiência também na vida mãe, né? Isso. Entender que a criança também vai fazer parte desse mundo, vai ter contato. Claro. E Então, você assim, foi aos fazer as poucos. escolhas mais saudáveis naquele momento. Uma Melhor coisinha possível. com feijão e uma saladinha pra ele comer, né? Uma frutinha e tudo mais. E aí agora que ele já tá... E assim foi, né? Então, assim, o melhor possível sempre em casa. Que Não dava. existe neurose. Não existe Tipo, neurose. ele não come isso de jeito nenhum. Ele tipo experimenta. assim, zero disso. Então, Legal. o que eu consegui fazer pra ele é o que eu faço pra mim, que é o 80-20. Eu sempre... 80-20, Né? gente. 80-20. I love Presta 80-20. atenção que a gente sempre fala sobre 80-20. Então 80% da nossa alimentação saudável e 20% da exceção. Se a regra for pra tudo na vida, isso é perfeito, porque a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa. Então, Outra o Pedro camiseta também. dá pra fazer. 80-20 na 80-20. alimentação. Já temos uma segunda frase de Ele camiseta. também, por exemplo, assim, agora, ele não come toda hora, por exemplo, assim, ele não come danoninho, entende? Mas a mãe comprou esses dias atrás e deu um danoninho pra ele. E tá tudo bem. Tá tudo né? bem. É só não comer danoninho Não todo vai dia. comer, não tem em casa? Não tem em casa. Não vai comer sempre? Não vai comer sempre. Vai comer de vez em quando? Ainda mais E, a ó, vou vovó, contar né? que ela Ai, fez normal, escondido né? de mim, Coisa né? de Porque assim, se vovó. fosse pela aprovação, ela falar assim, tá, então vai, compra o danoninho. Não foi Sim. bem assim, né? É que a gente tem medo, né? Mãe é super Exato. protetora. Então assim, eu acho que Mas não dá pra ter não neurose. dá pra ter neurose, porque senão isso começa a afetar num sentido, por exemplo, assim, já pensou se algum dia você sair num lugar que não tenha nada pra criança comer, ou que ela não pode comer? Ou a criança realmente vê todo mundo comer e daí ela não pode, porque ela tá numa vestida de criança e só tem coisa que não é saudável. Exato. Aí ela não vai comer nada. Não que eu esteja julgando aqui, mas eu acho assim, pra minha vida A tua não é visão. funcional. Exatamente. Pra minha vida. Sim. Porque A nossa realidade, isso, pra né? minha Eu tô realidade. falando da minha também. Isso. Que Então, da minha realidade, não é porque o Pedro, ele tá o tempo todo com outras pessoas. Ele é super sociável. Ele é né? super sociável. Então, assim, ele tá um pouco com a minha sogra, um pouco com a minha mãe. Daí vai um pouco lá na loja com as meninas. Te compram, rouba não sei ele o quê, tempo rouba. todo, né? Aí, de repente, meu Deus, cadê meu filho? Daí já tá lá no outro lugar e por aí vai. Tem que estar perguntando, né? E assim, não tem como a gente dizer que as outras pessoas também não vão dar coisas pra ele. Tudo né? bem, é só existir eu acho que esse bom senso, né? Exato. Então, assim, em casa só tem alimentação saudável, né? Por exemplo, assim, de vez Sim. em quando, ele... Olha só o que aconteceu esses dias. Eu comprei uma bolacha caseira de milho. Aham. Sim. Aquelas de pochá, Sim, sabe? aquelas que é boa do Boa, café. que é durinha. Sim. Aham. E daí, ele viu o Eduardo comendo e ele... Eu quero. E eu falei, então tá.
Então tá. Tadinho, Então óbvio, né? Porque... Aí ele comeu, assim, mastigou dele, não tem dente ainda, querido, né? E ele tentava, assim, nada. Ele olhou pro café Também quero. e fez assim com a bolacha. Por que ele faz e eu não? E o Eduardo poteando café na bolacha. Então, assim, não é recomendado dar café pra eles novinhos, né? Sim. Tipo assim, agora. Mas aí a gente deu uma tomar um balde de poteadinha. café. A gente deu uma poteadinha no café, na bolacha, e deu pra ele. Gente, a facerice da criança. O Pedro comigo fez assim. Querida. Sabe? Então, assim, esses sons, naquele momento, Sim. foi um momento gostoso pra nós. Assim, é um momento que a gente tava interagindo, gostoso Diferente de entre acordar nós. e dar café com bolacha Exato, toda por manhã. exemplo, assim, ai, vamos. O que vai comer hoje, filho? Ah, vou te dar aqui um bolacha com café. Não, foi o momento. E eu acho que essa questão tua do valor da comida afetiva, né? Que a gente tava conversando, que tu tem uma comida afetiva, né? A gente vai... Qual que é hoje que a gente... Vamos pensar, eu vejo tu falando de várias, mas vamos eleger algumas, assim, que são coisas que você... quando existe um momento oportuno, tu abre essa porta e tu curte. Pão. E, né, eu acho que ele é afetivo de muitos, né? Bem esse caseirinho, né? Batuadinho. Então, assim, tem algumas comidas afetivas pra mim. Mas o mais é pão com alguma coisa salgada, tipo um requeijão, uma nata. Eu fiz tu misturar E chimia. doce com salgado. Tipo doce com salgado. Legal. Então, amo. E ainda vou dar uma poteadinha no café com leite, assim, que café com leite eu amo também. E é uma coisa lá da tua infância, será isso? Eu acho que é. Que Fazia remete bolo de a cenoura também, a minha avó fazia, eu adorava. Então, eu acho que isso, né, essa coisa do comer afetivo tem ligações com coisas que a gente fazia com Meu pessoas Deus, que a gente ama. Come, parece que quando a gente come a comida faz assim. Por isso que é um abraço, né? Por isso que quando a Gostoso. gente se propõe a mudar os hábitos, entender essa questão dessa relação com o alimento, que ele não pode ser seu inimigo, independente da composição, que precisa ter essa responsabilidade que tu Exato. construiu, Eu né? acho assim, entender o alimento, você sabe que é saudável e ele vai ser 80% do seu tempo, Exato. ótimo. Exato. E os outros 20 aproveita. Aproveita, Pode curte, no deixa, café. né? Deixa sentir. Exato. E aí, já que a gente trouxe o Pedro, como é que foi na tua gestação? Tu conta um pouquinho, assim, se tu puder trazer resumidamente, se foi difícil, se você teve que fazer alguma... Eu sei da tua alimentação, né? Que você comia Sim. de tudo um pouco, mas com responsabilidade, tu se cuidou, né? O que é normal. Mas também não deixou de comer coisas que tu gostava. Eu fiz mais ou menos isso que eu sempre... Tu seguiu? Eu segui. Uhum. Só segui. Então, eu cuidei um pouco o café. Uhum. Então, me disseram que eu não podia tomar café. Daí eu conversei melhor. Uhum. Eu perguntei, viu? Eu vou saber o quanto que pode tomar café. Tipo assim, eu não Sim, vou tomar 5 sim. baldes. Não Aham, é igual o que a gente tava exatamente. comentando antes, assim. Não é do uma xícara de café que vai acabar então, com assim, tudo. Né? Exatamente. quanto eu posso tomar de café. Ela deu pra mim, tipo assim, você pode tomar isso de Uhum. café, né? Um pouquinho por dia. Ou escolhe o café ou o chimarrão. Então, assim, Uhum. foi a única coisa que eu tive que restringir. Álcool, acredito que tu deve ter Álcool, cuidado, verdade. né? Que é Álcool, normal. então assim, A gente esquece de aconteceu... falar porque é óbvio, né? Mas tem gente Mas que é óbvio, gosta. aham. Então, ó, o que aconteceu? Algumas vezes, em algumas ocasiões especiais, eu tomei uma tacinha pra brindar, né? Aham, Eu acho sim. que é a questão do respeito, Sim, né? é o social, né? Tomei, mas assim, álcool e café foi o que eu cuidei, né? Uhum. Mas de alimentação eu não tirei, tipo assim, tirar nada. Excluir. Não, eu comia saudável o máximo que eu podia, me cuidava, até porque eu pensei comigo, é igual o cartão. Uhum. Exatamente. Eu pensei, ok, eu tô grávida, então eu posso comer o mundo? Não, pera, não porque comia por depois eu ia pagar conta. Exatamente. Eu ia ter que. E tu sentiu eliminar. que foi difícil de voltar? Porque atividade física eu lembro que tu fez até Eu o fiz final. até o último dia de gravidez, no dia 3. Com Eu orientação, tava fazendo né? com orientação. o médico Porque te assim, a minha liberou. gravidez era ok, eu não tinha nem. Não, tava tudo bem pra Não me existia fazer. risco. Então, assim, é muito indicado Uhum. fazer exercício na gravidez. Então tem gente que tem medo, mas se a gravidez tá tudo bem, eu acho sim que deve Sim, fazer, porque assim, ó. sempre buscar o profissional. Exato, tem orientação. que ter orientação, porque assim, toda gravidez é diferente. É diferente, a gente sabe Então que tem é que único. ter orientação. Mas pra mim foi muito válido, porque, primeiro, eu ficava disposta, Uhum. porque a gente fica um pouco mais sonolenta quando Sim, tá grávida, sim. né? Pesada, enfim. Então me ajudou Gasto muito a energético questão. gigantesco pra de- fazer um bebê. então me ajudou muito a questão do exercício físico pra isso. A questão de ter o parto também, eu acho que me ajudou bastante
a questão da academia. Porque eu tinha força. Você teve um preparo ali, né? Tive um preparo, eu fiz toda... Eu continuei na academia, né? E fiz também a... Você voltou consciente pra isso, pra se preparar. Isso. E eu coloquei na minha cabeça que ia ser aquilo, assim, se não fosse tudo bem, mas eu tinha bem, sabe quando tu sabe que tipo, vai ser aquilo. Se sente confortável com a decisão. E foi bem legal, fiz exercício até o último dia, assim, cuidei da alimentação o máximo que eu pude, comi uns hamburgão quando eu queria. Quando dava vontade, quando de dava vez em vontade. quando. Mas tu achou que foi fácil pra voltar? Teve algum momento ali que tu achou difícil? Porque não. Acontece uma bagunça hormonal bem grande. O que eu senti foi o seguinte. Depois que eu tive o Pedro, eu fiquei um tempo sem ter muita fome. Eu não sei se às vezes é essa questão do puerpério, né? Não sei, eu tive uma fase ali. Tem muito a ver, né? A questão hormonal, não sei, acho que foi muita mudança pra mim. Emocional. Porque é difícil, né? A primeira viagem. Outro momento a gente fala sobre isso, sobre tipo, que é complicado, sim, né? nós podemos trazer um dia só mãe, né? Que tem muita coisa. E aí, realmente, essa parte eu não tinha muita fome, então eu acabei dando uma seguradinha, assim. E depois eu fiquei cansada. Eu tinha consciência. Eu tava consciente, eu tava assim, ok, eu estou tanto acima do meu peso, aos poucos eu vou fazendo até eu chegar. Tu não ficou noiada com isso? Não, porque é assim, normal, né? A gente sabe que depois não é que nem essas mulheradas de revista que a gente vê. Meu Deus, essas esposas de artista ainda tinha, né? A barriguinha fica super inchada, né? Aqui nessa região. E aí, como tu sempre foi, né? Se cuidar, eu acredito que... Mas tu tinha essa consciência. Não, eu tinha consciência. Era uma fase. Então assim... Que hoje tu já... A avó, né, sempre fala... Tem que comer um pãozinho, um negócio pra dar leite, não sei o que. Então, assim, eu sabia que não era bem por aí, né? Sim. A gente sabe como que funciona, assim, o alimento saudável. Então, assim, eu procurava me alimentar o mais saudável que eu podia, porque eu sabia que eu tinha que pagar a conta. Sim. Mais ou menos nesse sentido. Sim. Mas nunca extremista. E aí, lógico, agora com um ano, aos pouquinhos eu fui voltando à academia. Então, quando ele tinha 3 meses, eu fui voltando à academia, aos poucos. Até porque não é a mesma coisa, né, não gente? É a mesma Aquilo coisa. que você falou, ele é primeiro lugar... E não às vai vezes, ter o mesmo ritmo, E né? às vezes, por exemplo, ele não acordou bem, ou senão não tem com quem fique com ele de manhã. Por aí vai. E aí tu consegue se perdoar por não manter aquela... Eu consigo, mas só que às vezes a gente fica tipo se assim, cobra a gente pouco, poderia ter ido, né? Sim. Sabe quando dá aquela preguiça, tipo assim, Sim. Às vezes você não dormiu bem de noite, porque até 1 ano de idade, assim, mães me entenderão. Tipo assim, né? Sim, entendemos. Não dorme direito. Às vezes não é só ter 1 ano. Às vezes você acorda e daí fala assim, ai Deus. Às vezes é mais. Não quero ir, porque eu Sim, super. E aí, super às natural, vezes, tipo assim, né? depois que você acorda e você tá no meio do dia, você fala, eu poderia ter ido, sabe? Então, às vezes, existe essa cobrança, porque sabe quando você não vai na academia numa semana, na outra você não quer ir também? Sim, E começa é a ficar assim pior. que fica pior. E daí você para A de ir. disciplina, ela é isso, né? É o Então, ato de eu acho repetir. que não que a gente não deva se cobrar e ser, tipo, com a gente Sim. mesmo braba, mas assim, a gente precisa entender que é um dever. E um momento que tu tá vivendo pode influenciar, mas também não pode ter colocar a desculpa. Exato, por longo porque prazo. senão a gente fica dando desculpa a vida toda, Exatamente. sabe? Começa porque, aí, assim, né? Ai, a gente não tem tempo, porque realmente, vamos dizer as Exatamente. desculpas como mãe. Não tem tempo, porque tô cansada, porque não sei o que, não sei o que. E não que sempre seja verdade, porque Sim, é verdade. É verdade. Mas só que eu acho que a gente não pode esquecer que tem a gente também, né? O Uhum. bebê em primeiro lugar, mas a gente segundo. E até porque se você não tá bem, né? Exato, então assim, a Como é que questão você cuida da da sua criança? autoestima, né? A questão de você se sentir mulher novamente, depois de um Que tempo, dá uma querendo ou quebrada não, nessa né? parte de libido, um monte de Tudo. coisa muda. E você tem, né, uma vida, né? Sim, um casal. Sim. Então você E é também super precisa importante. entender que você também precisa ser esposa. Então, ao longo do tempo, passou por puerpério, né? Essa parte mais difícil, Sim. tal. Eu acho que precisa buscar coisas para ir se reencontrando, se entendendo novamente, porque é um novo eu. Exatamente. Não, Eu não sou mais a pessoa que eu era. mudou totalmente. Mudou né? totalmente. Então, assim, todo dia eu tô me descobrindo. Agora, essa fase mãe, Essa né? fase maternidade, e assim, dá pra ver que tu é uma super mãezona. O Eduardo também, dá pra ver que vocês são um timinho. Agora falando de timinho, os dois trabalham muito bem juntos, né? E aí existe essa dedicação pro bebê, pra me vida, ajuda, pra assim. família de vocês, né? Que é muito bonita. Porque eu acho que a ideia é essa, né, Gi? Eu acho que a gente tá hoje em dia, não existe mais essa coisa de, por exemplo, é só da mãe. Lógico que sempre Sim, vai puxar um pouquinho querendo mais, ou né? não, tem Mas mais, assim, né?
Em algumas coisas. Em algumas coisas, mas não é só porque é mãe que o pai também não pode fazer. Mas né? vai muito do pai tomar essas iniciativas. E dá pra ver que vocês têm isso. É, porque assim, eu fui ensinando, eu digo assim, a gente aprendeu juntos. Sim. Desde cedo. Aquela coisa, hein? Então, assim, eu A também água falava bateu pro Eduardo assim, Vai. amor, me ajuda, tipo, a trocar, né? Fazer as Sim. coisas. Porque daí ele fala, não sei, mas eu também não. Então, tipo, Então vamos lá, vamos lá, sabe? Muito legal esse assunto, né, amor? Um dia a gente vai falar só sobre maternidade. E o que eu quero agora pra finalizar aqui, eu quero te pedir, se tudo bem, se você topa, a gente fazer o jogo de palavras. Fiz esse jogo de palavras com a minha última convidada, foi muito legal. E assim, amor, está preparada? Você está preparada? Deixa eu tomar mais uma coisa. Toma uma água, porque temos umas palavras aqui. E como é que funciona esse jogo? Tá, me explica. Eu jogo a palavra e você me manda de volta aquilo que passa na sua cabeça sobre aquilo. Tipo, Tá? na hora. Tipo na hora. Se tu precisar pensar um pouco, tudo bem. Mas não muito. Não pode Tá. pensar muito. Então vamos lá. Vamos lá, vou começar, tá? Primeira palavra. Motocross. Marido gosta de motocross, acelera o barulho chato. Moto muito alto. Marido gosta? Eu não. Tudo bem. Mas é barulhento mesmo, né? Barulhento. Vou concordar, desculpa. aí. Pedro dorme com barulho de motocross, verdade. Viu? Tu acha que o Pedro vai gostar? Ei, se eu te contar aqui, Gosta do barulho já? agora, teve um tempo atrás, agora não muito, mas sabia que ele só dormia assistindo motocross com o Eduardo? Eu não Só. acredito. Ele ama. Então, E ele quer ver a moto que é temos vitrine do Eduardo. motoqueiro. Outro, né? Outro. Abacate. Amo minha vida, amo com tudo. Pão, abacate é salgado, não é doce. Quase sabia. Eu quase sabia essa resposta. Essa é boa. Conserva de pepino. Conserva de pepino. Usar pra temperar salada, fazer molinho com abacate e temperar salada. E o pepino eu como tudo, um vidro numa sentada. Adoro. Gróstoli. Nossa, amo. Principalmente poteadinho no café, assim, minha avó faz um grosso de maravilhoso. Vocês veem que ela ama. Adorei. Também gróstoli é uma das minhas afetivas, não tem como. Um país. Bah, esse é difícil, um país. Um país. Você conhece bastante lugares, achei. Na verdade, assim, um país eu não diria porque a gente não conhece um país inteiro, né? Mas teve um lugar que eu fui, assim, que me marcou e tem uma natureza tão abundante, maravilhosa, é Cidade do Cabo, na África do Sul. Ai, que legal. Nossa, tu... Cape Gente, Town. nós vamos colocar uns pedacinhos dessa Nossa, viagem olha ali, do céu. a edição vai pôr, porque foi linda essa tua viagem, foi né, cara? sensacional. Era tudo muito fotográfico, né? Era Meu tudo Deus, muito parecia país. um filme. Era tudo, exatamente. Você postando, a gente vê, você imagina você lá, né? Então Lindo. foi lindo mesmo. Que bom que tu compartilha. Uma rota gastronômica. Gramado. Lá? Incrível, Incrível, né? E olha, tá tão perto da gente, porque né? assim, ó, nos outros países tem comida de outros países, mas Sim. o que a gente gosta de verdade é assim, ó, vamos Comer assim, a nossa comida, cultura. A comida melhor que, meu, Brasileira. aquela rota ali do Rio Grande e tal, só tem comida boa. É do pra início ao comer. fim, é pra comer. Ó, gente, a dica aí da Tainá. Aham. Bebida. Vinho. Vinho. Ok. Essa aqui, desculpa, Eduardo, tá? Não briga comigo. Quem você levaria pra uma ilha deserta? Não pode ser o marido. Ah, Viu, Eduardo, que a intenção era boa. Ela já ia responder você. Deus tá vendo. Então, uma leve, né? Uma leve saia justa, Tá. temos. O Tom Cruise. Opa. Por quê? Porque ele ia me ajudar a roubar um avião pra sair da ilha pra ir pro Eduardo. Olha, Eduardo do céu, super missão Coloca aqueles impossível. óculos em mim agora. Coloca a música aí. Tan, 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 tan. Digamos que a Tainá, ela já ia chegar e vai falar, como é que nós vamos sair daqui? Porque eu preciso do meu marido. Ele sempre se safa. Amei, Nos filmes, ele sempre se safa de tudo. Ele Todos faz os missão filmes, impossível e tal. E aí, ó. Ele pilota avião, É, constrói só- jangada. É verdade, amei a louco. resposta. Eduardo, pode dormir tranquilo. Um sonho que você já realizou. Um sonho que eu já realizei é... Além da loja, eu acho que viajar é o que eu mais, assim, pra mim, eu acho que tem um valor muito Entendeu? grande, assim. Conhecer o mundo, eu acho que seria papai. Eu acho que é a tua cara. Uhum. E um que deseja realizar. Tem algum, assim, que hoje você pensa, isso eu quero muito pra minha vida? Um específico não, sabe? Mas, além de eu querer continuar
conhecendo o mundo. Eu ainda quero Terminar o primeiro. terminar. Eu quero fazer novos investimentos nos próximos anos. Legal. Bacana. Show de bola. Ok. Um medo. Existe um medo. Existe um medo, que é de altura, mas não é altura porque as pessoas falam, nossa, de altura, mas mora no... Não é isso. Exatamente. No arranha-céu. Então, assim, a ideia da altura é o quê? Uma vez eu fui viajar com a minha mãe e com a minha família, a gente foi numa montanha-russa e deu péssimo, que todo mundo saiu chorando. E isso aqui deu não sei, tipo, sabe, um trauma. Uma coisa ruim, assim. E aí agora eu tenho uma dificuldade, por exemplo, em coisas que é muito alta, brinquedos que são altos, coisa que balança, assim, eu não me sinto confortável, sabe? Então eu tenho um pouco de medo. Eu evito. Não se expõe. Ok, entendi. Um sabor. Um sabor canela. Canela. Isso é uma coisa que tem. Eu Que amo, legal. assim, é um sabor que tudo É que tem único canela mesmo. eu amo. E não tem nada parecido. Nada. Por exemplo, assim, cravo com canela pra mim. Sabe, coisas com especiarias? Por exemplo, isso aqui é de especiarias. Quero. Que legal. Eu amo. Olha só, esse me surpreendeu, um sabor. Eu já achava que você ia jogar um doce com salgado. E eu gosto Também? também, sabe? Mas Mas, odeio tipo, canela, se tiver canela é doce com geleia de abóbora que tem cravo, Também. Conquistou já o coração. Um livro. um livro que foi uma virada de chave pra mim foi O Poder do Subconsciente. Legal. Joseph Murphy, eu acho que é o escritor. Bacana. E ele traz uma, sabe assim, uma Eu coisa... não li, mas eu quero ler. Você tava falando dele pra mim. ele traz essa coisa assim, às vezes a gente acha que é bobeira, e de verdade, assim. A gente acha que é bobeira essa coisa do subconsciente, do que a gente pensa, Não tem nada acontece. de bobeira, você tá certíssima. E Eu é comprovado concordo cientificamente que o que a gente pensa totalmente. acontece. Então, Uhum. assim, o poder. é o poder. Então, realmente, isso me marcou muito. Que legal. Uma frase pra gente finalizar. Uma frase Tainá. Não, tem várias que eu adoro, tanto que a gente falou Já tem duas várias agora, camisetas né? que eu vou mandar fazer. Mas uma frase que eu acho, assim, até quando eu faço reunião com as meninas, eu comento, eu uso dentro de casa, e eu acho que vale pra tudo, também pra que a gente tava falando de alimentação, o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Eu acho que essa é bem, sabe, que faz a gente simples pensar. e certeira. Simples e certeira. Arrasou. Amor, eu ficaria conversando com você por dias, tu sabe, né? Né? Nós temos um problema nas nossas consultas. Toda vez eu fico, meu Deus, eu precisava de mais tempo Ela com me você. marca no último hora porque ela sabe, até 2 Não, horas de nós consulta. vamos ficar conversando, né? E a gente gosta, então assim, a gente tem assunto. E eu quero te agradecer muito de coração por você ter topado trazer um pouquinho da tua vida aqui pra gente, né? Porque você já transmite isso no teu dia a dia, mas hoje você contou um pouquinho mais pra nós. Né? E aí eu gostaria de te dar um presentinho de coração. Eu fui ontem escolher pra você e eu espero muito que você goste e que você não julgue. Ai, não posso julgar. Como assim? Mas gente, é de coração. Mas é um presente que eu acredito que é útil dentro de tudo que a gente conversa. Então, então tá bom. Fica à vontade, pode só. Porque senão Pode não vou cortar. conseguir Sim. Ficou um pouco. O primeiro desafio é abrir o pacote. Aê! Isso aí, gente. Vocês sabem que eu já dei um presente pra minha primeira convidada. E os presentes vão ser assim pros convidados. Ai, eu te amo por Cê isso. Cara, e tá aqui, ó. Eu pensei, ou ela vai dizer não gosto e eu vou ficar muito triste. Nossa, gente, eu Como? amo. Então, Amo. dentro da nossa estratégia, né, amor, eu pensei que ia se encaixar bem. Exato. Essa é só pra É um contar. presente brincadeira, mas é de coração. Ei, mas eu sei só que você pra vai comer. Ei, eu amei, muito obrigada. Eu vou comer muito. E assim, ó, pra quem não sabe, desde sempre eu como pepino. Desde criança, na verdade, infância, tem a minha amiga Lana, que ela tinha tem mercado e a gente ia e pegava escondido, ou às vezes passava e Pais pagava da os Lana, dinheirinhos. Vocês já sabem só pra porque saber, só pra faltava os contar. pepinos lá na... A gente comia o pote inteiro de pepino, desde cedo. E aí eu tinha parado de comer, sabe? Daí na gravidez me veio muito forte essa... Eu também tinha. Eu vontade comia de muito comer pepino, o horrores. azedinho. E até hoje, vinagre. chega final de tarde, ó, só pra avisar quem que me ensinou, tem fome, vontade de comer as paredes fim da tarde, come pepino. Tanto que pra esse
Renata dei ovo de codorna, ela gosta. Ela falou, não, eu sempre lembro de E você. assim, ó, Pega funciona o e é maravilhoso. meu amor. Tem o meu amor no final, né? Mas é que tem que ser carinhoso. Mas é gostoso, né? Que É bom, muito bom. amor, que bom que você gostou. É E brincadeira, mas é a água coração. do pepino eu vou usar pra temperar salada, tá? Olha só, gente, dica, não é? E fica muito gostoso. Claro que é, fica bom. Obrigada, tá? Amor de Obrigada a coração. você. Que pena que a gente não conseguiu comer tudo. Agora nós vamos dividir aqui. Cada um faz a sua marmita, todo mundo vai levar um pouco. Hoje o almoço vai ser tábuas de frios. Agradecer o pessoal aqui da equipe, o pessoal da Visual, Grupo Visual, que está aqui em parceria comigo agora nesse projeto do podcast. Sim. Quero agradecer muito. Lindo lugar, né? Muito legal, tô muito feliz, muito confortável. O nosso primeiro foi lá no consultório, mas aí a gente viu essa necessidade de ter um ambiente, né, digamos, preparado para isso. Exato. E tá dando super certo, então agradecer o pessoal do Grupo Visual, meu parceiro aqui, daqui em diante nos podcasts. E agradecer todo o pessoal que preparou essa comida gostosa, né? Maravilhosa. O pessoal da queijaria, Kelly, Rodrigo, obrigada. Estarão passando em algum lugar. Aqui, por ali, talvez, os patrocinadores, Instituto Balbinotti, Max Fit, que tá sempre com a gente, né? E o pessoal da Vida Ativa Suplementos, Thiago, Dani, todo mundo da Max Fit, a Dani e meu Deus do céu, o irmão da Dani, que eu esqueci o nome, tá bom? Rony, não me mata, tá? É ruim de lembrar nome. Enfim, muita todo gente, mundo, né? meu Deus. E aí eu tô muito feliz, eu acredito que se a gente manter esse ritmo aqui com esses convidados, né, meu Deus do céu, olha só. Sim, vai ter que molhar muito a palavra. Né? Vamos ter que beber muita água. Gente, então é isso. Obrigada, meu amor, por tudo. Obrigada a você pelo convite e até a próxima para falar de assuntos Parte 2. Teremos a parte 2. Parte 2. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até.